E aí, Eduardo, beleza? Chegou rapidão. Deixa eu colocar em uma coisa aqui para testar o som. Is this on Twitch Gaming? I think it's Twitch Gaming. Yeah, it is. Ah, Okay. beleza, All tá. right. It's the old. Não sei, não sei. Não sei que jogo. Pode ser um jogo do Switch. Talvez. Eu ia fazer Nintendo Switch, acabei não fazendo. Por causa que apareceu jogos de graça. Se rolar alguma surpresa no Game Pass, eu faço. Tô torcendo que apareça alguma coisa surpresa de Game Pass. Eu resolvi começar um pouquinho, esses 10 minutinhos mais cedo, porque o evento vai ser na Twitch. Aí eu não sei se vai estar de boa pra assistir na Twitch aqui, né? Senão eu pulo pro YouTube, né? Mas acho que vai dar pra assistir tranquilo. Esses jogos de graça é bom? Quais você tá falando? Os que estão de graça no Xbox agora? Nesse final de semana? O. Como fala? O Need for Speed eu gostei bastante. Eu quero jogar ele até o final. Já os do PS. Cara, sim, eu gostei. Deixa eu ver a lista aqui. 10 jogos de graça, peraí, 11 jogos de graça do PS4. Eu lembro um pouco da lista. Peraí. Não tô achando a matéria. Então, eu lembro um pouquinho da lista e eu gostei. Eu já joguei a maioria, eu achei legal a boa lista. Tipo, o Enter the Gungeon, eu gosto bastante, eu tenho ele no PS4. Comprei tem no Switch também, eu acho muito legal. Tem um lá de puzzle, que é em primeira pessoa, que é o The Witness. É bem da hora. Tamper fala que é legal, mas eu não joguei ainda. Você falou que é muito divertido. Deixa eu ver. É que tem nessa lista de 10 jogos, né? Tem 4 jogos ali que são de VR. Só que o Tamper, que é de VR também, dá pra você jogar sem o VR. Já o Astrobot, o Paper Beast e o Moss, eu acho que é só com o óculos mesmo que vai funcionar. Aí meio que pega por via das dúvidas, né? Melhor pegar para garantir já o jogo. Vai que você compra um VR depois, né? Mas é uma boa lista de jogos. Principalmente para quem curte jogos indies. Porém, dessa lista, acho que 3 ou 4 deram na Plus. Acho que foram 3, na verdade. Mas é aquela coisa, né? Cara, tá de graça, vai lá. E baixa e experimenta, né? Mas tem jogo bom mesmo. O Horizon vai ser em abril. Eu vi o pessoal meio confuso no Twitter. Meio que, oxe, cadê o Horizon? Não tô conseguindo baixar o Horizon. O Horizon é em abril. Não sei se é dia 1º de abril e tal, mas vai ser em abril. Agora são só os indies mesmo. Ah, mas você comprou ele? Salve, Lucas! Ferreira! Beijo na bunda!
Eu sei lá, se você já jogou, mas você não tem um jogo, eu acho que você deveria pegar o jogo, né? Mesmo você já tenha jogado. Pelo menos pra ter a lista ali, né? E aí, Leônidas, fala 300, fala 300. De boa? Aê, 300. Valeu. Ah, então, pega, pô, porque essa versão, ô Eduardo, essa versão do Horizon é com as DLCs, entendeu? Eu tenho o Horizon em mídia física, mas eu vou pegar essa versão porque ela é a versão com DLC. Ah, como a DLC eu não joguei, aí eu jogo depois, né? Torcendo por Ases e uma data para o Fall Guys. Eu pensei que o Fall Guys já tinha entrado. Ah, não. O que entrou foi aquele outro lá, de impostor, mas é só pro PC que entrou. Esqueci o nome do jogo lá. Será que é nesse daqui mesmo? Tô na dúvida se é nesse daqui. Peraí, opa. Buscar. Vou cair da Xbox. Isso, Among Us. Então, Among Us, é, ele, ele entrou, mas foi pro PC. Entendeu? Pro console ele não tem. Vou deixar nesse daqui, da IGN, porque meio que já tá mostrando que vai começar, né? E aí qualquer coisa eu troco pro do Xbox pra ver se vai ficar direitinho. Porque esse daqui tá com chat do lado, né? Não vai ser tela cheia. E aí quando começar eu vou tirar minha cara do vídeo, né? Pra vocês poderem ver direitinho. Ô Lucas, e Emerson, vocês falaram do Hades, né? Eu não sei se é verdade, né? Mas parece que o Hades ele não vai vir pro Game Pass, não. Ele vai vir pro Xbox, mas não vai vir direto pro Game Pass. Que aparentemente foi um erro aquela foto ali. É do evento. Vai ter um evento agora, uma da tarde. Ah, então beleza. Então vou deixar. Sei que vocês iam querer que tirasse, então tudo bem. Vou fazer aquelas caras de youtuber. Oh, né? Fazer aqueles areta, né? No vídeo. Gente Impact aí enquanto lead pode ser. Porque seria uma boa também. Ah, o Gente Impact não sei se é indie. Porque foi uma empresa que já faz jogos pra celular, né? Eu acho que não é indie não, pô. Porque ele é um jogo muito grande, né? Graficamente ele é bem bonito, eu joguei no PS4. Eu achei bacana. O Genshin Impact é um bom jogo para quem, sabe, curte um RPG de mundo aberto. O combate dele é bom, sabe? Ele tem muitos elementos assim de... Ah, você tem um inimigo que é de fogo, aí você usa água nele. Aí tem um inimigo que é de água, você usa fogo. Não, se é de água, você usa gelo. Aí tem choque. Aí você faz combinações de poderes, né? Tipo, você solta um furacão, mas se você jogar junto com o furacão um fogo, aí vira furacão de fogo, entendeu? Então ele brinca muito com combinações de poderes. Tipo, é bem, um jogo bem divertido. É que você tem que ter paciência para jogar jogos assim de RPG japonês, mundo aberto, fazer grinding, essas coisas assim, né? Mas e tem uma história, né? Ele tem campanha. Ele não é assim,
Ele não é um MMORPG. Ele é um RPG single player que tem co-op. Então, se você quiser jogar sozinho, o jogo inteiro, você joga, de boa. Mas o único lance dele mesmo é o co-op, né? Eu joguei muito pouquinho mesmo de Impact. Porque eu tava jogando muita coisa na época, então como eu sei que ele é um free to play, aí eu pensei, depois eu jogo ele, né? Não poderia mostrar a imagem do Ori para 2022. Mas será que vai ter um terceiro Ori? Meu açaí não chegou. Ixi. Sacanagem. Pediu açaí com o quê? Com a porra toda ali, tipo banana, sucrilho, M&M. Bom, deixa eu ver como que vai começar aqui. Aí eu pulo do Xbox. Ó, beleza. Aqui. Aí deixa eu ver do Xbox aqui. Pra ver se vai estar igual. O Xbox aqui, beleza. Burger. Trisha, how are you feeling today? Esse aqui é o oficial. Vamos tirar esse chat aqui, não? Right? I'm doing good. I'm really excited. I mean, Brianna and I tem. today are going to Beleza. walk you through so many exciting things. We're going to unveil new games. We're going to talk about indie games. Começou, tá? Esse daí já começou. On today's show, we're going to be showcasing Porra, 20 pessoas aqui. Xbox games, right? And we'll have so many talented devs joining us throughout the day to talk about their games, including, but not limited to, Among Us, Moonglow Bay, Soup Pot, Nobody Saves the World, Death's Door, and 12 Minutes. And each of our developer guests will sit down for a conversation with some of our favorite streamers. Eles falaram de Among Us. Including awesome folks like Kate Stark and Talvez eu venha pro Sarah console. ABC, Donut Age and Technique and Blind Gamer Steve. So many fun folks. We'll also have special interviews with Christian from ID at Xbox. Famoso. And throughout the day, we're going to be dropping exclusive new game trailers as well. So if you're an indie games Você tem o PS4, Eduardo? Você que tinha um Xbox também. we'll be here to discuss Among Us. Gwen Foster and Trina from Chicken Club will chat their new game Soup Pot. Canal Família. Antonio from Annapurna Interactive will get into their highly anticipated game 12 Minutes. I cannot wait to see some of that. We've also got Graham Smith and Ian Campbell from Drink. E aí, Rafael Prey? Bom nome, hein? Prey é muito da hora. Zach and Lou from Bunny Tudo Hut certo? will get into all things Moonglow Bay. Mark Foster and David Fenn from Acid Nerve will talk about Death's Door. We have a packed lineup for you today, so it is going to be awesome. And as I mentioned, we will. Tá bom, melhorada, hein? Bons jogos. Which is awesome. Super 360. Oh my gosh, I am so excited about this. Engraçado, essa mulher aqui da esquerda, ela tá toda pixelada. I do want to remind everyone at home, please sound off in the chat. We want to know what you guys think. I mean, I already see the chat moving and shaking as it is. Será que é ao vivo isso aqui? Excited about this. So Porque ela tá without toda further pixelada e a outra ado, tá direitinha. I want to remind everyone throughout today's ID at Xbox, at Twitch Gaming Indie Game Showcase, É? we will be Mojang. Tá tipo da Mojang mesmo. Some will feature gameplay updates to highly anticipated indie titles. Others will be brand Pensei que ia new, pedir outra never coisa. before seen game trailers. But that's not all we have. So make sure you stay tuned throughout the show and share your reactions in the Twitch chat. Qualidade. So everyone, let's go ahead and get into it. First up, we're dropping some new gameplay trailers. Let's take a Vai look. ter trailer, hein? Vai ter trailer. Filha da puta! Twisted Ready. Esse jogo parece bom, legal. Eu já vi o gameplay dele. Vai estar no Game Pass essa porra aí. Eu esqueci o nome dele, mas ele eu achei legal. A Tish pegava fácil. Ixi. Do jeito que eu tô, eu pego qualquer coisa. E aí, Citos, beleza? Tudo certo? Sabe o que parece jogo? Parece um Crysis. Só que um Crysis do Mad Max. Não, do Max Steel. Parece. Os caras fizeram um Crysis e pegaram um Max Steel pra ser protagonista.
Porque todo mundo é meio cromado, assim, né? Entendeu, né? Entendeu a referência, né? É muito Max Steel. Mas é legal, parece muito divertido jogar. Cara, na moral, não sei se já aconteceu contigo, mas o seu Xbox One S já soltou uma fumaça branca. Fez algum barulho estranho? Bom, isso é um sinal que deu ruim pro Xbox, hein? Nunca aconteceu, não. E olha que já caiu café dentro do meu Xbox. Aí, ó, tem um dragão do nada, meu. Call of Duty barato. Eu gostei do jogo. Eu achei legal essa doideira toda. É, então, é uma bagunça da porra, meu. Tem robô, aí tem batalha assim de mecha. Aí todo mundo parece que veio dos anos 8, dos anos 90, quando começaram a fazer o 3D funcionar, né? Quando começou aquela época de animações em 3D. Ó, esse jogo é da hora. Pra quem curte Cyberpunk, esse jogo é bem foda. You have shown an aptitude for applying lethal solutions to conflicted situations. Esse eu tô doido pra jogar. We wish to test your abilities by giving you a special assignment. Success, and you'll be given a chance at earning. Caralho, 23 pessoas na live? Porra, tô famoso pra caralho, meu Deus do céu. Batemos um recorde. A música? Só não fica. Agora tem 25 pessoas. Cara, então tomou um tapão ali. Esse eu realmente estou muito ansioso pra jogar. Não vejo a hora de jogar esse daqui. Eu adoro esses jogos de tirinho assim. Assim, de visão de cima, né? E. Ainda mais Cyberpunk, o bagulho, porra, foda pra caralho. Morreu o seu Xbox? Poxa, o moleque tem é o Coxinha Adventures, esse jogo aí? Tira da tomada e deixa ele desligado da tomada por umas 2, 3 horas. Depois volta a ligar. Teu canal é um dos únicos em português transmitindo o evento do YouTube. Caralho, sério mesmo? Por quê? Mas será que ninguém tá transmitindo? Que bizarro isso. Pena que eu não sou fluente em inglês, senão eu traduzia tudo, né? Mas. Interessante saber disso. Hey, Light Fox. Boa sorte, né? Bom dia. Ah, joguinho da hora. Eu conheço esse. Esse aí eu quero jogar. Explore um reino desconhecido. Não, escondido, na verdade. É, parece daorinha mesmo. Tá lembrando um pouco do Carto, graficamente. É meio Adventure, né? Não, não tenho não. Mas o pessoal que é insider já tá usando já. Tá funcionando direitinho pra eles.
Sim, sim, os Citrus. O Rumble Games é do Rumble Bundle. Eles um. Fizeram aí como fala, uma empresa para desenvolver os jogos. É do Rumble Bundle mesmo. Cara, eu deixei o videogame desligado faz dias. Puta, né? Mas como que aconteceu isso daí? Você tava jogando de boa e aí deu merda? Tipo, saiu fumaça? Será que vai ser assim um evento? Eles vão apresentar 100 jogos de uma vez e aí depois vão mostrar os trailers dos outros jogos? Eita porra! Eu pensei que era um jogo de Adventure e começou a ter tiro. Do nada. Não pensava que ia ser um FPS. Então é tipo, é um Adventure e tal, um narrativo e começou a rolar tiro, do nada. Só achei um pouco estranho no barulho das armas, mas tudo bem. Isso, publicadora. Não uma desenvolvedora, uma publicadora. Falei errado. É legal, pô. Eu pensava que ia ser tipo um adventure em primeira pessoa e tal, né? Aí começou a ter tiro. Que doido, meu. Void Train. Que tu acha que aparece gameplay exclusivos, tipo The Gunk? All right, Void Train. I see what you're doing there. Não sei. Void Train looked really cool, that last one that we just saw. Eu acho que não, acho que vai ser na E3. Outer Wilds meets Abduction kind of vibe from that. Gosta de jogar were there Watch Dogs 1? trailers that particularly jumped out at you? Gostei mais ou menos. Vou dar mais uma chance pro Legion, mas não foi tão interessante não. Maybe with a friend. I'm very excited. I mean, Xbox came out of the gate swinging with this showcase. I am beyond excited to see what's next up. Oh yeah, the Agora a outra tá menos pixelada. game I saw Acho que some ela people parou in de baixar filme this, e like, deixou o bagulho funcionando direito. Titanfall-esque thing. I mean, the cool news is that a lot of these trailers that we just saw, if not A Titi all of aparece them, aquela I might mina be que... working on this, but a lot of them said coming 2021. Oxi, So those are games a we'll see VTube? this year. Like I said, I'm a big fan of Não vi as I'm a mil, big viu? fan of the ID at Xbox program, which we'll get into a little bit later about how the specifics of the program work. Vai aparecer também data do Bright Memory Infinite. Ah, é verdade, né? Bright Memory pode aparecer mesmo. Esse é um jogo que é só nova geração, né? Não tem por Xbox padrão, é o Xbox One. Mas parece muito da hora. Brianna, do Yes. you play a lot of indie games on your Twitch channel? I do. Ah, I think multi-streaming. Ah, tá. my favorite thing about indie games Pô, os times gostam de ficar cuspindo nos gatos agora? Sei que se fosse só a VTube que fez isso. Visually appeasing games, and I feel like with indie games you get so much of that. And also, by the way, I do want to remind the Twitch chat at home, please sound off. What game did you see from that last trailer? Are you excited about? I would love to hear it, and you never know your comment. Caralho, vodka pro gato. On the big screen. Yeah, Eu não dou nem ração pros meus gatos por dar vodka. TJ, or Coach J in chat says, so great to see such wonderful support for Vai bater indie 30 aí, recorde. Opa, tomara, hein? So yeah, that was Exomecho, I believe Ascent, Tô torcendo, the hein? second one Omni, the Wild at Heart, and Void Train there at the end. Really, Vamos ver algumas coisas aí. Ah, não, pô. I'm excited. Ooh, I love Aí o Crysis de Taubaté. Exomecha, I believe is what this one was called again. And this is the one that some people were comparing to Titanfall. I don't know, my first thought when I saw those mechs, I saw kind of the circular light design in the center of their chest, and I was like, Pacific yeah. Rim? Eu também. Now, not all Bem of us gostei. have that, but this is reminding me of every great mech battle that I know. And look at that, we have underwater. I think I saw a grapple hook. Batuba. There it is, grapple hook mechanic. Ah, é na praia. É, eu entendi. Faz sentido. See, I'm a little funny when I play games. I'm not a huge
fan of first-person shooter type games. However, the graphics are very, very nice. I mean, and it looks like it's action-packed. There's so much going on. Like you said, you're able to go underwater. It looks like you were shooting at a helicopter in the last clip that we saw. Eu gostei desse jogo porque ele, pelo menos no trailer, é mó doideira, né? I love the folks in chat right now that are so hyped for the Among Us segments coming up that they're just saying this Of game course. is super Então, Rafael, na verdade não é garantido que esses jogos ele venham pro Game Pass. O evento é para você, é pra gente ver vários games indies que vão vir pro Xbox. Não quer dizer que vem vir pro Game Pass. Mas boa parte com certeza vai vir. Nossa, que apresentador lindo. Quer TC, gato? Com certeza. Vamos lá no privado. Chegou a ver aí, Danilo, o Crash de Tabaté? It didn't quite scratch the cyberpunk itch in the way that I was hoping for, so maybe this game totally could. Maybe Okay. we'll see. Fair and enough. Omni just looks stunningly beautiful. Is Omni more the type of game you would traditionally Esse é foda, hein, ó. The Ascent. Ó, falando, o Rafael perguntou se esses jogos vão vir. O Rafael, esse Ascent, Rafael Prey, né? Tem dois Rafael agora que eu vi. Rafael Gamertag e Rafael Prey. Então, Rafael Prey, esse Ascent, ele vai vir pro Game Pass. Esse que eles comentaram agora. Esse vem. Yeah, I see. Mundane in chat says, Mundane Salad says Shadowrun is greater than Cyberpunk. Bugsnax 2. You know what? You said it, not me. Mas a do Ascent é confirmado que vem pro Game Pass. Aquele lado que é visão de cima, de tiro, Cyberpunk. So, folks, like I said, that was just a snippet of some of the fun that we have for you today. But let's bring in our first guest. Aí, Danilo, tô famoso pra caralho agora aí, ó. Quase 30 negros me assistindo aqui, ó. Não sei quem falou aqui, mas comentaram que ninguém tá fazendo esse evento. Ele falou que eu sou um dos únicos que estão fazendo esse evento aqui do Xbox. Eu fiquei, caralho, como assim, velho? Mas assim, sempre tem pro Game Pass, aparece o negocinho ali, entendeu? Ah, não, com certeza o Duff, alguns outros lá de Xbox estão fazendo, né? Eu acho que os grandes mesmo, né? Os youtubers grandes não. Aí você chegou, sua felicidade. Ó, já estão dando mostrando mais rápido os jogos, né? Ó. Falta 2 só. Ah, esse aí de limpeza do espaço. Parece legal. Se eu conheço. Isso aqui Bugsnax é exclusivo, mas nem faz falta. O Bugsnax eu joguei no PC. Ele jogou mó levinho. É legal o Bugsnax. Ele parece um Pokémon Snap, só que de você pegar os Pokémon ao invés de tirar foto. Caraca, dá umas porradas ali, ó, da hora. Aí você quer jogar também. Oxi, que doideira. É meio gráfico realista com o negócio ali de foto. Ó, Street Fighter. Só os jogos se for 1000G. Os jogos se for 1000G, entendeu? Esse Mad Street deve ser bem prazer. Esse eu quero jogar, deve ser muito da hora. Big Coin aí. Eu vi Adventure. Mas esse aí eu não conheço não. Não é possível.
Ué, jogo indie, né? Ah, Griftlands é legal. É do pessoal que fez lá aquele de ninja lá, esqueci. Esse tipo aconteceu do nada, eu tava virando quando eu vi um barulho e vi uma fumaça saindo dele. Aí a parte da aventura ficou cheia de churrasco. É melhor não ligar mais não. Ó, o Dark Alliance. Esse eu tô doido pra jogar. Dungeons and Dragons Dark Alliance aí. E já tá à venda já. Tá 160. Hello, Chris. Thank you so much for joining us. How are you feeling O today? Tactical Toad, esse é de onde? Você é de São Paulo, por acaso? For everyone at home watching that aren't already familiar with the ID at Xbox program, can you explain a little bit about how that works? Yeah, sure. So basically, we're a program at Microsoft that enables independent developers to self-publish their games. So they come to xbox.com/ID, they sign up, they tell us what kind of game they're making, and we send them dev kits. They start development, they make the game, and then they're the publisher. We try and help amplify the promotion with things like what's happening today, and then the games come out, people play them, everybody's happy. It's awesome. Starker 2 não. Eu acho que vai aparecer na E3. And I think we've seen indie games have this not even resurgence, but kind of like just being brought more into the public eye in the last decade or so, and it makes it a little bit hard. Então, o Dark Alliance, ô Danilo, já tá à venda já. Tá 180. So I want to ask you, Chris, what are indie games all about in your mind? Well, that's actually one thing we do in the program is we don't try and define it. In fact, I used to have a buster on the outside of my office that said indie with a little buster through it because I was like, you know what, like I'm old and I spent the 90s as a punk rocker arguing about what was punk and what wasn't punk, and like we don't need to do that. You know what I mean? To me, an independent game is really all about creative control. If a developer has creative control, you know, they have that independence. But, you know, we have folks in the program who are single individuals, you know, one woman, one man making a game. We have studios in the program that are hundreds of people making a game. So we don't stress about it. Like, Shampoo que ele usa? Helping people get their games onto Xbox, helping get them great, and then... Eu acho que deve ser um bem ruim, né? Ele ficou careca. Cool. That is incredible. Now, Chris, I'm sure there are so many amazing O Asus do PC é uns 30 e poucos reais, eu acho. But if you could pick one, what would be your proudest accomplishment? You know what? I can't. The thing that Deixa eu ver agora. Enquanto tá aparecendo nada de importante, eu vou abrir aqui o going is really like when we're able to help a developer, like Epic Games. especially a first game, like ship that first game, and that like always feels great. Or when we're able to work with developers from like all over the world, like we work with developers in more than 100 countries on every single continent except Antarctica, is really cool. So it's Os móveis, caralho. maybe my favorite moment was I think it was E3, I can't remember which year, and it was right when we unveiled like the full Cuphead trailer, and I'd seen the trailer. Ele não usa shampoo, ele usa shampoo. Sim. Entendeu? Sim. And then the Studio MDHR logo comes up on what at the time was the largest 4K screen in existence, and I knew New. Que como é que eu ia falar? New. New. Parece o Trump falando, né? New. Já foi melhor aqui. Acabei de acordar, porra. Aí é foda. To me, that's like it's one of my favorite moments in my career. I remember that moment. I remember when Cuphead was first unveiled. Tá jogando PS5. Everyone was like, "What is this?" Parece falando de você. So what excites you right now? Like, what's the most exciting thing about the indie game scene in 2021, in your opinion? Just the variety. I mean, we just saw on that trailer and all through today, we're just going to see so much variety of games. And you know, it used to be that I think when people heard the word indie game, there was this thought of like, okay, this is side-scrolling pixel art. And there's still a lot of great side-scrolling pixel art games, but there's everything from first-person shooters to, you know, every absurdo, nada aparece. Nobody's ever thought of before. And to me, what's so exciting is these games come from everywhere.
right? I think there's a game, I don't want to give it away, maybe it's a review, but there's a game we're going to see in a little bit from two devs in the Philippines. It's really, really neat. O cara gosta de Ganda, né? Tem uma porrada de Ganda ali na estante. Run by dogs, where you like go around and interact with like. Imagina o cabeleireiro Imagina o cabeleireiro falar pra ele fazer o pé do cabelo. Not really out of nowhere, but like Shotgun Farmers, which is a game that launched on Xbox and was from one person and dominated the sales charts on Xbox for like a couple weeks. It was sentir o chat. on Xbox, and that is just so cool that the world today like enables that kind of thing to happen. So that's what I love. I just love the variety. Tem que dar um tempo, né? Os caras. Learning at some of the sizes of some of these development companies. Does it blow your mind what smaller indie teams are able to create and produce in comparison to AAA companies? Aí, Lucas, o Hades no PC tá R$38. Tá em promoção. Unity and Game Maker, it really has now enabled the focus. You know, games is still incredibly amount of hard work to make, but the focus. E a is da Xbox Edition. How good my story is. Like Essa da Microsoft se trata sobre o quê? Tô meio desatualizado. Então, Nortes, é sobre jogos indies. Eles vão apresentar vários jogos indies e alguns trailers de jogos que a gente já conhece. Basicamente é isso. It's just really, really cool. Yeah, it is super cool, and I for one love being able to jump on Game Pass and try something completely new because it's worked into that program, and we will definitely see games today in the ID at Xbox program that are available on Game Pass. Mas tá com chat? Not all of them that we'll show today are, I don't think. Tá aparecendo o chat da conversa? Pra mim tá sem chat aqui. You know, games like I'm trying to think like off the top Só of my tem head. eles conversando, né? Recently, that was a Game Pass game, but Shotgun Farmers not a Game Pass game. You know, and there's a huge amount of variety that's in Game Pass, which is fantastic, and there's a huge amount of variety of games that are not in Game Pass. So it's just great. Like, Eu só não compro pra PC porque eu sei que o Hades vai vir pro Xbox, né? Eu vou preferir jogar no Xbox mesmo. I think that indie games are headed next, so say in the next decade or two. That is a great. Esse aqui eu quero, ó, Mad Street aí, ó. Jogão, hein? That I have no idea, but I mean that in the best possible way. You know, if you had asked me when we started ID if somebody was going to come up with a game where you shoot shotguns and when you miss the shot, a new shotgun grows out of the ground, I never would have guessed that. If you had asked me is somebody going to make like a game that's hand animated 1930s animation, I never would have guessed that. And so what I love about indie games is they're always surprising us. They're always giving us something new. And so when I say I have no idea what we're going to see in 10 years, like, that's what excites me. Like, if I knew what was going to happen, I might not be as excited. So yeah, I think in the best possible way, I have no idea. That's really Nossa, que interesting engraçado to que say o cara that. contou uma piada. I'm kind of curious with these next generation consoles that have just released very recently. How is that É verdade, hein? transition been? Has it been kind of Os defensas não difficult? tem muito, né? No, not really. We've been seeding Xbox Series X and Xbox Ah, Series você falou S. no Ceará. Ah, entendi. Não, porque se você for morasse em São Paulo, tem uma loja na Santa Efigênia que é boa de fazer manutenção dos videogames. É onde eu comprei o meu Xbox One S. Aí dentro dessa loja os caras têm o cara que arruma os videogames, né? Aí se você fosse em São Paulo, eu falava, tenta mandar lá pra essa loja em São Paulo. É a Tag Games. É TAG Games, o nome da loja. But one thing that we're proud of is that the transition itself for developers has been boring. And I mean that, again, in the best possible way. That, they get this new system and they can start taking advantage of the power of it, but they don't have to get a PhD to figure out how to use it. And so, that is kind of always our goal, to make it as easy as possible to ship so that the focus for developers can be on their game, on taking advantage of the hardware, not like fighting against the hardware and just being excited they got something to run. Yeah, in that Você tem quanto context, tempo esse videogame, ô Tachikal? fantastic for the indie Exactly. devs, I'm sure. Right. So speaking of Tem uma indie padaria devs, do lado what da Tag Games que é ótima. dev teams out there Saudade de um pão na who chapa. would want to apply to ID at Xbox? Yeah, just reach out. Ah, você é de São Paulo então, Emerson? You can see from Mora ali. today, from the 2000 games
do centro de São Paulo e tal. E será só conserta videogame pelo correio, manda para São Paulo. Então, essa Tag Games, eu não tenho certeza se eles recebem videogames. Ou só indo pessoalmente, né? You know, I don't want to be crass, but independent developers on Xbox have earned more than, you know, $2 billion. Ah, Vila Prudente, entendi. Sou de Carapicuíba. Tração de Osasco, né? Basicamente, eu tenho um ano com ele em dezembro de 2020. Pô, pouquinho tempo, hein? E deu problema. Já aconteceu de dar alguma merda em outro eletrodoméstico, assim? Na sua casa? Se ligar ali direto na tomada? Yeah, absolutely. Devs just need to go to xbox.com/ID and you can fill out an application there. I think it maybe takes like 5 or 6 minutes. Osasco é cidade do YouTube. That's the easy part. The hard part is making the game, but the part of building a relationship with Microsoft and everything like that, we try and make that as easy as Meu possible. Deus, você pode falar, mano. Awesome. Well, again, Mostra mais jogo aí. for joining us today. This has been so enlightening to kind of take a peek behind the curtain at how all of this works. It has been so lovely having you, Chris. If people want to find you online, is there a place that they can follow you personally, or should they just follow ID at Xbox? They can follow at ID_Xbox, or I'm at IOCat on Twitter. Awesome. Perfect. Chris, thank you so much for popping by today, and hopefully we'll see you here on Twitch Gaming again soon. Absolutely. Thanks a lot, Thank guys. you. Bye. Ah, de Mauá. Oh, that was so awesome. Conheço um pouco de Mauá, tenho parente lá. Seems almost simple for developers to apply. I Fácil de se didn't know perder. that it was almost that easy. That's pretty cool. Yeah, go to a website, and it takes about 5 or 6 minutes. And I've known about the ID at Xbox program for years and how it helps. Ah, essas conversas meio que pra fazer tempo, né? And what an awesome program it is. But yeah, I also didn't know how easy it was for devs to Yeah. apply. So for anyone watching this who has a game mulling around up here, even if it's just in concept phase, xbox.com/ID is what Chris told us, and fill it out there and see if you can help. If Xbox can help. Eu não vim por Rio, não. Bring it to Xbox Yes. Não sei se Oh my perguntou gosh. pra mim, mas eu não fui, I não. feel like what Chris was saying, sometimes starting is the hardest part, but to even put your foot in the door by applying to the program, I mean, oh my gosh. I know there's some developers in the chat watching. Essa Lumena aí, meu Deus do céu. Mostra jogo logo, Lumena. Let's do it. Yeah, I absolutely love, like I said, I've been following this program for a while. When you go to a convention like an E3 and you go to kind of Microsoft's convention floor booth, like their section of it, there's always an ID at Xbox section. And whereas a lot of people go in and kind of hunt for the big AAAs, I'm usually scanning the floor for the ID at Xbox section because that's where I'm going to go. Concordo, seria melhor se fosse 20 minutinhos mostrando uma porra toda. Art style, if you're looking Yes. for like the game that brings out all the feels that you need Lumena. to have to watch Andy for. Se for pra fazer isso, faz um vídeo simples, né? Scores and compositions, a lot of times that's where I'm like, ooh, I will find something really unique that maybe I haven't checked out here. Which is it's just fantastic. And, you know, as we mentioned, Cuphead was an ID at Xbox game. There's so many, I believe Oxenfree might have been yes. originally as well. So many great games. And I know people in chat are teasing and hoping for games that we will talk about a little bit later in the show as well. So don't worry, we've got lots of stuff coming. We do. We have so much coming. But up next, everyone. Vai, Lumena! Mostra alguma coisa, filha da puta! Caralho, meu. Moonglow Bay, which takes place along the peaceful eastern Canadian coastline during the 1980s. In Moonglow Faz Bay, aqui nela. you play as an old Vai, lady mostra aí. Mostra o jogo logo, pelo amor de Deus. death of your lifelong partner, sorry. There's the But feels, after yep. exploring the world a little bit, you come to learn not everything is what it seems. Let's take a look at the trailer. Finalmente, caralho. Tem que mandar essa porra aqui, meu. Aí já mostra o jogo merda, vai tomar no cu. Pô, a gente fica dizendo pra jogar o jogo assim, você ainda Lumena e Juliette fica enrolando.
Nossa, perseguido. Well, Guppy, you did it. Your first catch. Isso aqui era Minecraft Dungeons? I know this place seems strange. A fishing town afraid to fish. But that's why our new venture might just stay afloat. Because all those Levei um susto. monsters of Moon are Perseguido é foda. stories. This bay is full of amazing new creatures waiting to be discovered. So we'll find them and share them with the world. O Periquito tá trabalhando. O Periquito é palpador da obra, sabia? Trabalha pra caralho. This book is by your side. So am I. Qual o tamanho dele? Tamanho de quem? Welcome home. Seu merda! Dionísios Titânico. Hi, everyone. Thank you so much for joining us, Zach and Lou. Welcome to the show. Can you tell us a little bit about Moonglow Bay? Of course, Yeah. go ahead, Zach. Sure. So Moonglow is like was said in East a fishing RPG slash. Tá, no, tá na Periquito e Vagabundo esses dias. Ele postou foto. And And it's Tá not tudo all the puteiro. afraid to fish because of mysterious things yeah, weird going sea on in the creatures. yeah. Well, it starts A out mulher do Dionísio dormiu de calça jeans, né? Ele tá meio very puto. regular, and you're like, oh, it's just normal fish. It gets weirder and weirder, and you're like, okay, what's actually going on Yeah. here? Tá perdoado, Dionísio Titânico. There's some truth to these. Lá vem myths mais and 3 some- hipsters, socorro. You get to fish it, you get to cook and sell and make friends. Ah, tá cortando o cabelo, acabou a luz e ficou assim. The town out. So like while you're trying to explore the world, figure out what happened. Se criar here, lingote how só long- pra Indie e Microsoft town Wins. itself is going through their own struggles with their potential closing and inability to grow. and Tô achando que esse survive. evento vai ser bem grande, hein? In tandem. Vai ser um evento do tamanho de uma... Sounds amazing. Now, without spoiling too much, what can you tell us about the town and what went into creating life in Moonglow Bay? Oh, it does. So the town is having its centennial, so it's gonna be 100 years old, and it's completely falling apart. It has no money. The town hall is closing, and you kind of like gotta help Well, it. you moved into the town 3 years prior with your partner, thinking like, okay, we're gonna retire here and we're gonna just open up a little fishing shack. But then, Salve, you wandered- Dionísio, Titânico. went on your adventure to the Titânico. shop, and Salve. they never come back. Beijos. So now you're kind of like left alone. You're like, oh, I don't know what to do. Saudades da And everyone E3. else is also closing down. So you're like, I need to, like, I want this to survive. And Yeah. your daughter comes back and it's like, kind of like picks you up and says, let's do this. Let's figure É this que out. perdeu. Let's fix this town up. Yeah. Yeah. And Perdeu eu dando um grito e assustando a irmã de uma pessoa aqui do chat. Só isso. About Eastern Canada in the 80s, like, Tá bom, going acho que me puxei pelo da esquerda. like people's Essa daí tá memories da hora, and meu photos bem. that they took of the East Coast of Canada, so and also in the fact, Então, because Marcos, even though it was set teve alguns jogos legais, né? for like 20 years, Teve um Crysis I definitely have de Taubaté. Não, de Taubaté não. É outro lugar lá que tem praia. What inspired the story on Moonglow Bay then? Because it seems that you did a lot of research into it, so you must like it very specifically Eastern Canada. Vai ser as joguinhos well. legais, mas tá tendo muita conversa. well, I mean, I always like fishing games. I think a lot of us always very much like playing the mini games. Careca. I mean, I'm one of those fishing people, games yes. and RPGs, and yeah. So it's just like it's one of those things. I was like, well, what if like this has to be feasible as a whole scope game? And I found and with loads of other mini games. Apareceu Yeah. alguns jogos, mas a maioria dos jogos que apareceu eu já conhecia, então não tive muita surpresa. 13 years Em alguns ago, it que came out, eu não like, conhecia, meio que like, see what's feasible here. So And, like, fiquei the curioso story, assim, mas like, nada the demais. time I met, É isso, in Ubatuba. Quebec, Crysis de Ubatuba. and like my family has history with fishing. Zach has. as a kid, I helped run a little fishing shop selling fish by the lakeside, and it was kind of like, you know, there's this connection. We're like, this is actually really chill. We wanted to make É a game verdade, that né? was Among Us pro Xbox. and this is the perfect kind of thing because fishing is pretty chill, and yeah, we just felt like it was the perfect. Eu vi você falar environment balanço to suspeito, rápido, research rápido, on the cara. East Coast, 'cause we want to go into the ocean, get this vast space. And also it was a little bit of wanderlust of mine because my dream has always Eu been like a te odeio, Maria Joaquina. It's like the most beautiful
peaceful place, most calming place. So it kind of has that Odeio gadões. Como assim, gadões? Starry-eyed feel of like, oh, new town, beautiful, and Absolutely. that's why like one of the things in the game is to kind of build this town up and make it prettier over time. So there is also a little bit of mystery around the story and around the town. Are you able to tell us a little bit about that? Sure, yeah, like a little hint, which is basically like there's a lore that exists in the world itself. It's not like the fish aren't typical. They start off typical, but as you get deeper, you get into different biomes. So like regular water is what you're seeing right now, but then like it spreads into like these sulfur zones, these like heavy glacier zones. Gadão é o que gosta de balada. Ah, tá. How does this happen? And Conheci essa gíria. Deve ser de Xbox. And they just, it's completely so it's bewildering. everything is kind of fueled by myths in the town because nobody has the courage to actually go fish and find out if the myths are true or not. So you kind of like everyone just gossips to each other. Você não precisa entender, Pedro. Você precisa sentir, entendeu? To see what these myths that people have accumulated are, and then Eu vou pescar o Mário Johnson. see what truth there is to this, and like there's always gonna be like, okay, go to this location. You're gonna find this weird fish that's gonna like nibble at your ankles. You're like, wait, what? And so yeah, so it's like stuff like that for the player to find out. So more specifically on that, how do the game mechanics work? What can players expect when playing Moonglow Bay for the first time? Yeah, so it's a core loop of going out fishing and then coming back and cooking whatever you've caught in your home. And It's a less intense mechanic, the selling itself. Yeah. The cooking is like a bunch of fun mini games. Like Cooking Mama style kind of stuff. Yeah, and the fishing is like you have several different kinds of fishing. You can rod fishing is the one that goes the most complex. It has like Ô different Marcos, pelo levels menos a gente combina, né? A gente é homem também. and equipment. And then there is trap fishing, there is Ice fishing, net fishing. and line fishing, which is like a little bit more musical. So like you choose the style that you wanna fish with and tricks to capture this 100+. Yeah, and there's like sea certain creatures. fish that can only be caught with certain tools, so you're gonna have to kind of go around and Balão figure out suspeito. these combinations of Balão it. suspeito And rápido. also in your boat, you can expand Balão with the money suspeito, you balão raise, suspeito, balão expand suspeito. your boat, the tooling within it, to get a little bed and a kitchen in the boat itself. So you can go fishing for days. So Yeah. you can go fishing at sea for days rather than always having to come back to town. Pelo menos tá mostrando algum jogo. Question that a lot of our Tudo com audience jeitinho dá certo. É, exatamente. and I am myself, can you pet the dog? Because I noticed there's Se não é dogs. mulher, tem do buraco. You can pet the dog is gonna follow He you. follows you It's your around. little companion. His name is Waffles. Yeah. He's adorable. Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito, balão This game suspeito. already, this is my new comfort game Balão for suspeito, sure. balão suspeito, balão Lou, suspeito. you were mentioning the art style. What inspired and influenced the art style? Eu gosto de gelatina, não geleia. So, Zach and I, like, ever since we met, we did a bunch of, like, little Sim, tudo a ver mockups mesmo. and stuff, Já tem várias trying to coisas que figure out, combinam. like, what game do we want to make? And it started from the principle that Zach does voxel art. And also, like, I wanted to bring something really relaxing. So one of the things that, it doesn't look like it because it's all squared and it's, like, has a specific palette and stuff. But one thing that inspires me a lot on their direction is... One Direction, uma boa banda. From Studio Ghibli, the movie. Yes. Yeah, so it's kind of like as well as Animal Crossing, like in the old Harvest Moons from the GBA. So all those things that are very relaxing games that kind of Já. life and All the colors are much softer. Joguei 2 vezes esse jogo aí. Catered so you don't feel intimidated by anything, even if like our myths are a little bit spooky kind of thing. Muito yeah, bom. we kind of wanted the player to É meio just, like, viciante, mas é muito bom. in this case, like finish work and then like maybe open the game and just relax and distress. E você, platinou o jogo? I'm seeing a Eu lot joguei of people bastante, mas não platinei não. that exact thing, so I think you're on the right track. What sort of playtime can people expect? Is it single player? Is it multiplayer? Sim, a gente joga cooperativamente. Single player and Couch co-op. It co-op. can be drop in, drop out. Like it's more of a style of like assist. So if you're having difficulty catching a fish, your friend can just like, or your. Às vezes o co-op é da minha parte, às vezes o co-op dele é pra mim. A gente vai trocando o co-op de cada um, né? To pull the fish in, So you go alongside the. Ah, vamos fazer hoje o co-op aí desse jogo aí, pô. We're estimating roughly around 10 to 12 hours. Depends if you want to be a completionist and try to get all the 100 plus Perdeu nada, fish Eduardo. in the game. Só conversa. Quests and stuff, or if you just want to follow the. Or if you just want to gun through the story. Yeah.
So just depending on how players want to play. I love that. Yeah, so what- the range can be pretty big. Yeah, absolutely. Now, what are you most excited, as the developers, what are you most excited for players to experience when playing this for the first time? For me, I'm excited to see how people react to the fish that they pull up. Because we get Tô really assistindo weird- One Piece faz 5 anos esperando ficar bom. I really love Até agora for não me, ficou. the whole friendship system, like how you can become best friends with people in town and they can tell you like their life stories, or you can help them with their little struggles and stuff like that. That is the kind of things that I love in games. So I'm looking forward to people seeing that as well. That's fantastic. Now tell us really quickly about scripting an indie game, and how is it challenging with that aspect of game design? It's chaotic. Tô zoando, né? It's one of those things that initially you're gonna have a like set idea. Teve Where alguma you're coisa de bom? Cheguei agora, manda um salve. oh, yeah, Salve! The scope is always gonna be huge. Então, Deiji, nada demais não. Apareceu uns jogos aí And you play e foi isso por aí. that, And can we keep pulling out these Uns jogos bacanas, tá tendo muita conversa. yeah. So figure through the entire game? it's like we've been making this game for over 2-3 years. Yeah. Tá tendo mais conversa do que jogos, mas mostraram jogos bacanas, sim. Yeah, we have to keep cutting because And it's interesting because we also we're still developing the game, and like as we develop it, we play it and we, like. Ah, manda um salve. Fit very well, so maybe we're gonna have to change it, and it goes a lot of But- work kind of Manda aí. goes down. But the big thing is that we've always kept like the main beats of the game, and so long as you can tie between all of those beats, then the length between it is not what matters so much in terms of like how long that is. If you can tie them cleanly, then I think the players will always be happy with it because they're going to feel satisfied. Cada vez você eu aprendi que usar drogas é bom e jogar games de qualidade tipo Free Fire. É verdade. Lore in the game. Faz sentido. And I'm understanding that the lore is definitely playing a bigger role than I may have thought. Manda um berro pro Jorge. Acho que Jorge. A little bit about the lore. The lore is I think It's hard- Minecraft it's com hard história. spoiling too much, but like one of it. Caraca, isso não foi um salve, foi pescaria. People in town are afraid is because the fishermen who die at sea their spirits are taken within the waters, within the ocean, and that's what manifests like these weird fish and stuff. It's Yeah. taken Peggy! like, people's thoughts, and so yeah, it's like their weird thoughts and their weird imagination kind of brings up things in the sea. yeah. So and that's Fala, just tio like, William. I want to see more, but Quê? Tip I of also an don't want iceberg. to. Yeah. Tio No, William. not spoiling is very, very good. We'll steer É, off parece of o Minecraft speaking about Dungeons, né? spoilers for a little bit, but Só how que did não é your de team approach porrada, né? replayability? Graficamente. Yeah, so that was a little hard on the Story. like, The story part, it's mostly like we're trying to make different challenges in the fishing itself, even though it's a relaxing game, but we still wanted to give different levels to the types of fishing. Yeah, and it's one of the big things is that adding value to that replayability, and all the way we've done it is tying to that story Plus because the lore also- is so interesting to player base. Every bit of thing that work you're doing, every added work you're doing goes towards that story, and you've got a lot of collecting. So Yeah, if you that's want what- to, that's Bom, pra quem não entender, esse jogo é de pesca, tá? Só pra deixar claro. People always have a surprise when they're playing the game. Like there's always something new. É verdade. Different zones have The Tourist também tem esse gráfico, né? you don't have to 100% all the fish in the game. É legalzinho o jogo. But But you can yeah. keep going Gostei. after that and learning more of the stories. As someone who likes to replay comfort games like this, and I think I would classify this as a bit of a comfort game, I'm very, very happy to know that there is that option. Não tem não. Before we say goodbye, because this has been lovely speaking to both of you, how can people follow you for updates on Moonglow Bay? So we have the Moonglow Cabelo Bay de Twitter escalpo account, do an bicho Instagram ali. account, a Facebook page. It's all at Moonglow Bay. And we also, the studio itself is at Bunny Hug Games. On Twitter? On Twitter. And also there is our publisher that is also going to be giving a bunch of updates, which is at Code Sync. Like a code coat and a sink. Yeah. Okay, that's Yeah, so wonderful. that's where we Thank can you. find. Thank you Well, so thank much. you very much. It I was know lovely. I'm excited to be taking these updates. Tô mostrando Resident Evil Sleeper. posting that as soon as O I domingo get tanto na entrevista. Thank you so much for your time. And let's send it back to Story Mode Bay and Trisha Hirschberger. Vai ter beta aberto do Resident Evil See you. Reverse.
Thank my you, Kate, and thank you, Zach and Lou. What a fun look at Moonglow Bay. I mean, as soon as we got that little nugget of lore where people who die in the ocean, people who die at sea, their spirits and thoughts or whatnot kind of come to... Aí, Lumena. Desliza aí, Lumena. Manda essa porra aí. Peaceful fishing sim where I want to like romance different people in town to something entirely different. Yeah, no, I completely agree. I love how Kate kind of called it a comfort game because it almost is a comfort game with, you know, not the death part maybe. Aí, filha da puta, me deu R$1, caralho. So adorable and again, Porra, valeu, Marcos. really drew me in. It's almost like Você podia dar R$1, né? type of look. You don't Mas really tudo see bem, tô that feliz do mesmo jeito. in games now, and I love that, you know, they brought that back. Porra, Lumena, caralho. Amanda jogo. I need that. Yeah, I saw people in chat saying it's kind of like Minecraft-y looking. Aí, ó, fazendo propaganda aí pro Marcos, meu amigo. Ele é jogador de Yu-Gi-Oh! E é profissional, porque ele também joga tarô. Quem tiver com a dificuldade aí na vida amorosa, na vida profissional, na vida espiritual. Quem quiser não cometer o erro de gastar R$4.000 no Xbox, nunca vai chegar pra você, que nem eu cometi. Fala com ele, que ele me avisou. Pra não comprar o videogame, eu comprei. Então ele sabe das coisas aí, ó. Dá dinheiro pra ele. Dá dinheiro aí pra ele. Conversa com ele aí. We'll get there. We have more exclusive trailers coming up, and coming up, interviews with the devs from Soup Pot, Nobody Saves the World, Among Us, and more. See you soon. Ô Marcos, faz o seguinte, ó. Coloca aí no chat o link do seu site aí pra fazer as consultas. Ah, vai ter uma pausa? Pô, vou dar o cu aqui rapidinho e já volto então. Dá pra dar o cu em 3 minutos, né? Então, Marcos, deixa o link aí do site aí, do teu bagulhinho aí. Eu deixo fixado. Como assim vai dar dinheiro pra ele? Você tá doido? Claro que vai dar dinheiro pra ele. Pode me responder uma coisa? Pergunta aí que eu respondo, né? Mas não acabou não, é um intervalo, caralho. Calma aí, gente. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Não se estressem. Pelo amor de Deus, fiquem calmos. Vai voltar o negócio aí. Já tô coceira no rabo querendo ir embora, meu. Calma aí, é 2 minutos pra voltar o bagulho. Pergunta aí o Kissuru. Tô na live só pelo Gui. Essa porra dele, a resposta tá foda. Ainda fazer pausa, só tristeza. Quem sabe depois da pausa eles não mostrem alguma coisa a mais aí. Algo mais interessante, né? Ih, deu ruim aqui na live, hein? O Japão, essa live acabou e anunciou Castlevania nova. Sério mesmo? Você não tá me zoando não, né? Sério mesmo que os caras anunciaram Castlevania novo? Me ajuda na tarefa de casa? Você mora numa taverna? Numa casa? Como assim? Mais fácil a Valve lançar um novo Half-Life do que eles param a gente falar. É verdade, né? Eu quero que seja verdade, hein? Esse Castlevania novo aí. Bom, 30 segundos aí pra começar.
Voltou, voltou, voltou. Tua escola tá te zoando. Welcome back, everybody, to the ID at Xbox Showcase right here on Twitch Gaming. My name's Trisha Hirschberger, and I am joined by the fantastic Story Mode Bay today to tell you about all things going on the indie scene from Xbox. Yes. Oh my gosh. Like we were saying earlier on in the show, we have such an incredible lineup for all of you. Coming up soon, Blind Gamer Steve will sit down with the team behind Soup Pot, and later on, we'll be talking to Victoria from Among Us. I know everyone in the chat is waiting for that interview about the new map that will be dropping in the game on March 31st. But first, we have more exciting game trailers. Aê, vai ter que mostrar mais jogo! Caralho! Buceta! Surviving the cold and desolate wilderness. Our next announcements are coming to the Xbox platform. Quero te ver na Take a look. Fazenda, na Record TV. Por quê? O que eu vou fazer lá? Não sei. Ia lavar a louça? Ah, joguinho de rally eu já joguei. Tem pra PC. Difícil pra caralho essa porra aí. Mas é legal esse jogo. E a visão de cima. Joguinho de carrinho. Ah, bem, pra quem curte jogo de corrida, rally, jogo assim de fazer drift, é legal ele. Não sei, acho que eles comentaram que vai vir para Xbox. Porque o Fall... Ah, não, Fall Guys, eu confundi. Fall Guys eu não sei. Ganhar milhão dinheiro na Record TV. Ganhar milhão? Essa é a visão hipotética, né? Eu acho legal esses jogos com visão hipotética. Olha, legal isso aí. Eita porra. É Zelda? Olha só, tá fazendo uma sopa de vaca. Olha que jogo maluco da porra. Tem moto, helicóptero, avião. Meu Deus do céu. É um Zelda com muitas drogas. Olha, tem até o... Tem coisa... Cara, esse jogo mistura tudo. Ele tem até coisa de... Aquele jogo lá, o Fortnite. Caraca, que doideira, mano. É um jogo só. Desculpa, muito jogo, muito doido. Ah, não mostrou Game Pass, mas sim pro Xbox, né? Eu misturou Fortnite, Pokémon, Zelda. Caralho, meu. Que doido. Portal também, né? E as pessoas peladas aí. Pra você, qual a importância do Game Pass na sua vida? Sem ele eu não vevo. Aí, Choninho, tô bem, de boa, tranquilo. O Zelda Epic of Time, caralho, tipo isso mesmo, hein? Aí, Saitama, beleza? Esses jogos serão lançados? Sim. A gente só não sabe a data, mas sim, eles vão ser lançados. Aí, provavelmente esse ano ainda. Gostei do Crysis o Crysis da praia. Tem um Crysis que parece o Crysis de Max Steel. Bem legal.
Ah, esse jogo aí, ó. Já baixei esse jogo. Esse tá no Game Pass. Vai ficar disponível no final do mês, dia 30. Eu joguei a demo. Bem legal. E aí, Periquito? A gente falou de você. Marita! Boy! Boy! Ah, viu? Dia 30. E já tá no Game Pass. Então, já dá pra fazer o preload. Não, pô, a gente falou que você... Eu falei que... Alguém perguntou, cadê o Periquito? Eu falei, tá trabalhando. Ele é pau pra toda obra. E aí foi isso que eu falei. A pessoa, é verdade. Esse jogo tem estéticas Vaporware. Vaporwave, né? Esse jogo eu nunca joguei, mas tem 2 no Game Pass desse. Hello, and welcome to Hello Neighbor 2. In this game, you'll be playing as a local journalist named Quentin, who is suspicious of his creepy neighbor, Mr. Peterson. For those new to the Hello Neighbor franchise, this is Raven Brooks, the sort of town where everyone keeps to themselves and goes about their lives. Normally, you would too, except a bunch of people have gone missing. And there's just... Alguém jogou esse daí do vizinho? Porque tem 2 jogos desse do vizinho no Xbox. Fizeram no Game Pass. And never being heard from again. Some people say he likes to lock people up in his basement. Que eu sei dele mais ou menos que você é uma criança e aí você tem que escapar da casa dele, né? Uma coisa assim, eu acho. But no one believes in your ideas and theories. And while you normally wouldn't break into someone's house, you're the only one who believes something is wrong and has the guts to uncover the truth. 2 online é bem bugado, não sei se melhorou, mas o primeiro é muito da hora. Ah, entendeu. Our goal for Hello Neighbor 2 is to provide unique player experiences. This is an experience that is driven by the community. Mr. Peterson's behavior is a combination of a neural network and algorithms that allow him to constantly learn from his experiences with everyone who plays our game. It begins with the collection of player activity. Ué, não entendi. É assim a visão agora? Whether or not most players are likely to hide in a closet, use a certain escape route, or certain objects. As time progresses and he learns, Mr. Peterson's behavior may change and surprise you. How Mr. Peterson plays in one encounter with you might be different from the next, all due to his encounters tá. with the Deixa game eu só um exemplo. as a whole. Você tinha pra PC esse jogo, não? Sim, tem pra PC e tem pro Xbox Game Pass. That is developed through community actions, replayability, and great stories of neighborhood shenanigans. But these new experiences go beyond Mr. Peterson. In Hello Neighbor 2, players can interact with all characters in Raven Brooks, and these characters share the same AI core. Ah, a inteligência dele. É isso que eu tô vendo. Para mostrar as gerações que passam, ele vai aprendendo, né, as coisas. Ah, o Alpha. Ele lançou oficialmente, tá no Alpha. Version of Hello Neighbor 2, you can check out some of our alphas on the Microsoft Store. Thank you for watching, and we'll see you in the neighborhood. Nossa, mais jogo, Lumena, pelo Deus do céu. Are you a Hello Neighbor fan, Brianna? So I played the first one and I was kind of petrified. Like he was finding me from every little. Tá testando o xCloud. Rodou de boa aí pra você? Vai ficar tudo Play 3 mesmo. Sim, Play 3, mas já falei que esse evento é de jogo indie. Não vai ver coisas assim. A verdade é que a indústria nem desfaz que tá ficando nos indies. Você aproveita da última década. Estão todos iguais.
that Mr. Peterson's learning from is frankly quite terrifying to me. Although I'm super interested that they said that the other neighbors will all have stories and will be able to interact with the other neighbors as well. That's super cool. I love that in Hello Neighbor 2 we get a little bit of a motivation as to why we're invading this man's house, whereas I feel like in the first Hello Neighbor you're just like those meddling kids. Yes. That are bugging Don't our throw neighbor. your ball over in my yard again. And yeah, exactly. Yep. Now, I was going to say I was very happy to see that Team 17 is coming out with another game. They're the same developers that made Overcooked, and even the style of the game looks very 80s and retro and almost Entrega de futuristic in a Moonshine? way, which is super exciting to see. The first trailer that we saw with the car driving, again, a beautiful art style. I mean, wow. These trailers are blowing me away. It is a great time to be a gamer. Na verdade é mó legal mesmo. Eu tenho ele Art of Rally, which got high no praise PC, Xbox e PS4. and being Peguei pra a little tudo. bit of a car enthusiast, if you will, an auto enthusiast. I was like, man, okay, loving it. That's some high praise again for Art of Rally. Craftopia looked cool, and I saw a lot of Rust fans in chat when we were showing Rust Console Edition. So for our console gamer friends, you will be able to get into the world of Rust if that's your jam. I've dabbled a little bit in Rust myself, although I dabbled on a friendly server, so I know it could be a lot more intense if I was in a more survival-based server where everybody's out to get everybody else. But yeah, console friends, welcome. Here we go. To Rust. Jogo. Alright, so that was just some more trailers for everybody to check out. I know chat is all about those trailers. Up next on the show, we have streamer Blind Gamer Steve. We'll chat with the dev team behind the new cooking-inspired game, Soup Pot. In Soup Pot, you'll be able to make food with a wide range of locally sourced or supermarket ingredients in traditional kitchens. Discover and learn more than 100 recipes while streaming your cooking on Cookbook, the in-game social media map. Okay, so we've got like a cooking game and a streaming game. Let's just take a look at the trailer. Let's do it. Queria, hein? Pelo menos uma tá bom. Quem é mais odiado? Essa mina da live ou a da propaganda do Kawaii? Kawaii, com certeza. Sim, zerei. Uma vez só, mas zerei. Nem almocei. Tá mostrando comida agora. Pastel, isso aí? Conhece. Jogo do Twitter. É. As comidas são bonitas. Super pot. Oh, awesome. Oxe, o cara ficou desbotado? O que aconteceu com ele? I'm Steve, aka Blind Gamer Steve. And to introduce our guest stars is what I'm here to do. It really makes me happy to introduce to you Gwen. Hello, Gwen and Trina. How are you? Né? Só tá assim. Meu Deus! Não! Oh my gosh, that's awesome. So, Soup Pot. Quero jogo! Mostra jogo. We need to know more details. So it's really weird. So like our game, it's very chaotic. It's like to summarize in one sentence, it would Ah, a Japinha tá dentro do jogo. where you don't need a recipe. There's no fail states in this game. Yeah. You just do what you do in the kitchen. You improvise. So the player would be quote unquote streaming their process in the kitchen. And in Asian culture, we don't really have fixed measurements for cooking. We just like we eyeball everything and then we adjust them according to taste. We Esse é just pão listen to the voices of our ancestors in the background. Fala? And Com feijão. we want to replicate this way of cooking because we think it would be Feijão fun doce, today. né? Especially we wanted to do the iconic cooking methods like using our fingers to
measure how much water to put when you're cooking rice. Yeah. That is so cool. And you mentioned we talked before, like. By the way, thank you for tuning in. This is, I know you're in the Philippines and it's way past midnight where you are, so thank you so much. But I wanted to ask, because you said that it was that the Supot is very Filipino and Asian inspired. Can you tell us Fazer arroz e feijão nesse jogo aí. inspiration is part of the game? Pelo menos está no site delas que é só Xbox Series X e PC. Actually, Ué, não tem pro Xbox One? Trina and I Estranho. both love to cook. That's one of the things. Graficamente And não é tão impressionante, né? the pandemic happened, and Trina and I were just like, oh, you know, like we're not doing anything, like we're just at home, we don't get to eat out, and then we decided to make games. So last year we released a demo, which was called Putahe ng Ina Mo Sinigang Edition, and then we looked in the streaming part of it. And people really liked it. So one Vai of ter the uma things demo do that jogo. we wanted is like Gia started. We asked Caramba. Gia to do Bem sound bem design novo o where estúdio. she talks about she says the ingredients names. And in a that really carried cute, Brazilian over voice. into our actual game. Like when we saw how much people enjoyed the demo and they really like it, like we feel like we're filling in a gap where baixar a demo pra it's jogar. not too serious Okay. gaming, like it's not instructional, you know, like we want to recreate as much as, you know, how you would be in the kitchen, which is you measure by feeling, you fix things as you go, things can get messed up, and you know, like we just want to bring in that fun into the game and make it a game. Like the fact that when you look at games in general, cooking game is always like a mini game, just like a side thought. And we both love cooking, like we both love food also, so we wanted to put cooking itself as the focus of our game. That is so awesome. Now, we did see actually a little bit in that trailer that there's a social network in this game called Cookbook. Can you tell us a little bit about that and how that ties in to the progression system in the game? So Cookbook Eu itself, sou deveria insider. we wanted a way Exatamente. to wrap the game, and then it's essentially like fake Facebook where you could look in and then you have like tasty like videos. O Hype Life Drift tem no Xbox? Não sei, hein? Yeah, there's also current Boa news, pergunta. and then essentially like you learn by watching videos of the game, so you also learn techniques like through a combo fighting system that we want. But then there's also Talvez an tenha, activity porque é um jogo antigo, né? where we've made it so that you could actually remap the controls so that you Se não lançou ainda, já era pra ter lançado faz tempo. Se... to your playstyle. Hyper Life Drift. Yeah, because I was going to ask about that actually, because of course I'm an accessibility advocate and consultant, so accessibility is very much a big part of my life and what I do. So, what are the other accessibility features that you're going to actually have in Supot? So one of the things that like we really care for is like dyslexia. Like one of our team members has dyslexia, so that's very important to us. That was a very long discussion, you know, whether we put in like QTE or whether we and to balance that so that people feel like. Será que vai liberar pra jogar jogos de graça online? Provavelmente deve ser mês que vem. Talvez final do mês que vem, né? Abril, tô dizendo, né? Os insiders já estão jogando, já estão testando, né? Provavelmente deve ser mês que vem. Mas o que você vai assinar? Live Gold ou Game Pass? Porque se for para assinar alguma coisa, é melhor você assinar o Game Pass Ultimate, né? Porque você vai ter a Live Gold mais o Game Pass. Like the sound design is so well that all the audio feedback, you know, really helps you play the game. Sim, ela tá na cozinha do jogo. You could play it also like by listening. And the fact that the ingredients shout their names. Yeah, the ingredients shout their names. That is so cool. I can't wait to be able to try that out. Now, Trina, I wanted to ask you because Esse jogo na realidade virtual deve ser legal mesmo. Eu já joguei um pouquinho. Em realidade virtual, esse jogo de cozinha é bacana.
achievements in this game. Can you tell us a little bit about what we're going to look forward to? And you mentioned to me earlier. Ah, não there's a veio? 5 Estranho. rule achievement. Acho que deve ser algum tipo. É que tem vários tipos de insiders, né? Várias categorias, não é? Based on how much fun you have in the kitchen. So we have this thing where if you drop an ingredient on the floor and you decide to pick it back up and put it on the pot, the game will record that and mark that as an achievement for the 5-second rule because you're still using the ingredient that fell on the floor. And there's also this. Oh no, I'm spoiling a lot of things. But anyway, there's also this feature where you have a fake neighbor in the background singing karaoke. And Não é ômega. Qual o nível do ômega? Eu não sei esses negócios de insiders. Tenho um pouco tempo de Xbox, então não cheguei a procurar sobre isso. So by the way, you should probably mention that you got to make sure that you have to turn the stove off, correct? You don't want to that's going to be an issue. You need to turn your stove off if you're not using E o Switch it, teve uma base bem sólida com os indies. Xbox pode ter um salto ainda maior, continua apoio como esse. Ah, com certeza, né? E eles estão apoiando bastante, né? Bom, olha só, um evento de praticamente 2 horas só sobre indies. É o nome do meu canal mesmo, Indignado. So one of the things is É exatamente como tá escrito aí. In Cookbook, the social media, and then what we wanted to do is essentially Gostei de cachorro. if you wanted to make like gourmet food, and which like almost all restaurants what they do is that they source locally, and this is something that's very subtle. It's not really gonna affect like your experience of the game, but we wanted to ensure that the design of it also reflects that, you know, small like local farmers and homegrown organic ingredients are just better Acho and que o like more histórico de fresh indies do compared Xbox é maior que o do to, Switch. like supermarket ones, just because É que o Switch, o pessoal que gosta de indie, né, tem comprado o Switch por causa dos indies e comprado muito indie pro Switch, né. O Switch acabou sendo um console preferido, né, pra quem curte jogos indies. how the game is. E realmente ele é muito bom, porque ele é tanto um console de portátil, né, como um console de mesa. E aí você consegue jogar vários joguinhos pequenos ali, tranquilos, e rodam bem, né, na maioria das vezes. E aí, é legal, assim, eu já cheguei a comprar vários jogos que eu já tenho pro PS4 no Switch, porque eu queria jogar no Switch. Entendeu? Eu achei isso legal de jogar no Switch. Currently, we are aiming for August 31st, 2021, and yeah, like that month is like Então, important for us. When the game gets launched, a ideia do evento é boa mesmo. Eu acho que ele podia ser um pouco mais dinâmico, né? Us to what we're exposed to, so there are a couple of recipes, and then you could choose to cook in a Japanese or Korean kitchen also. Mas jogos sempre são bem-vindos, com certeza. I love that so much. All right, so thank you so much, Gwen and Trina, for joining us. Where can we be able to find more information about Chicken Club, you, and Supot? We have a So you website could that's definitely, yeah. it's down there. It's Chicken down there. Club. Yeah. All right, that's awesome. And we And also have a then- Twitter. And We also have a Discord, Twitter, Chicken Club. Yeah. Chicken And Club, Discord, okay. yeah. Oh, there's a Discord too. Just look them up on Twitter, look them up online. Supot will be coming. Esses caras nunca tá com o olho aberto, né? Thanks once again, and I'm going to send it back to Story Mode Bay and Trisha. Thank you so much. Tem um olhinho assim de tamanhozinho assim, bem pequenininho. Oh my Thank gosh, you, that was Steve. adorable. Thank you, Gwen and Thank you. Trina. Okay, Brianna. Acho que o Emerson me adicionou, né? In real life.
I've gotten better, yes. When I first started cooking, no, not really. But it's almost like trial and error. I love what they were saying Não? earlier Ah, então não about sei quem how, foi. you know, in their culture, there's no sense of really following recipes. It's just you let the ancestors guide you and they'll tell you how much you need to add. That's the kind of cook I am. You know what? I self-professed not a good chef, personally. And I'm watching this thinking, oh, maybe this will make me a better chef. Ah, foi legal. Eu tenho no Switch, muito bom. Nobody a better dancer, so no. Foro Sensei BR. But at least it might make me have some love, you know, for cooking. I like the wacky stuff that they talked about, where like you can throw food at your karaoke neighbor. Yes. That sounds hilarious. Or that when you select food, or I guess pick it up, the food yells out its tá. name. Era foi você. That's what I'm in for the wacky stuff. Or even they were saying the 5-second achievement. If you drop some food and as long as you pick it up, blow the dust off and put it back on the stove within 5 minutes, you'll be good. It's fine. I'm excited to play. 5-second rule for real. Yes, for real. Well, everyone at home watching, coming up, we will chat with Victoria from Among Us about the new airship map coming over to the game. And later, streamer Dano Ih, mano, tá esperando o patch saber pra será que arrumou agora? Ih, rapaz, tá ruim, hein? Esse patch aí, não... Infelizmente, não tô botando fé, não. Não sei se vai arrumar, não. Tá, agora tem minuto pra dar bunda de novo? Cara, eu não sabia que esse é um evento tão grande. Pra mim era ser tipo 1 hora. Porra, é essa? Parei de jogar tem uns 2 meses. Ah, entendeu? Então, Emerson não, The Masked, o patch que eles falaram é que vai arrumar a polícia e a dirigibilidade, só isso. Tom, o seu nome é Tom? Você tem a pachorra de colocar esse nick aí? Nome difícil da porra pra ler? Então, tô falando sério. Eu vi o patch que vai lançar agora. O que foi dito, mais ou menos, é que vai arrumar a polícia, né? O jeito que a polícia se comporta, né? E a dirigibilidade dos carros. Só isso. Eu não sei se vai ter mais coisa quando de fato lançar. Entendeu? Destaque da dubladora BR, chupa a minha xereca, foi o maior feito. O Google não deixa trocar esse nome, caralho, até mês que vem. Ah, entendi. Não, de boa, pô, tô zoando só. Tô brincando só. Mas então é isso, assim, tipo... Aparentemente vai ser só isso. Eu não tô... Posso ter certeza que de repente quando eles lançarem, junto com essas atualizações, né, tenha coisas assim de... Arrume FPS, a resolução, não sei, entendeu? Mas no momento é só isso mesmo. Eu só sei de uma coisa, que vocês vão ficar tristes. Quando voltar isso daqui, vai ter uma entrevista com alguém do Among Us falando sobre a fase nova. Aí eu não sei depois o que vai ser. Sai se fufu. Puta que pariu! É aquele meme da Xuxa, né? My name is Trisha Hirschberger, and I am here today with Brianna, aka Story Mode Bay, and we're kind of like your tour guides
through this event today, leading you to all the different sections of things that you will want to see. But we do have a lot of great stuff coming up. We absolutely do. Next up, everyone, we'll be hearing from the creative team behind Nobody Saves the World, and they will be interviewed from none other than Danotage. But before we get to that interview, we have more gameplay trailers to reveal. From the Battle of Normandy to the scrum of medieval combat. Então, o Cyberpunk no PC, no Series X, e até mesmo no PS5, ele roda super bem não, mas roda bem, entendeu? Ah, Playtonic. Os caras do... Aquele joguinho lá do... Esqueci qual o nome. Puta, deu branco agora. Diferente. Pegada do jogo. Esse aí eu gostei, vou querer jogar. Achei legal a mistura de gráfico desenhado com 3D. Foi interessante. Isso, parece Art Time mesmo. Lembra? Opa, tem uma demo, olha só. Que legal. Já está disponível a demo. E agora não. Se recuse a morrer. Esse é uma boa dica. Caralho, meu, tô carregado da puta. Pô, o jogo é esse parece de uma da hora. Esse eu quero jogar. Eu vi um pouquinho dele. Aí, o Kratos ali, ó. Tá tendo uma porrada de jogo nórdico, né? Hoje em dia, né? A Silvala 2D. É, parece mesmo, né? Song of Iron.
Coloca aí Game Pass, vai, coloca Game Pass. Game Pass. Não apareceu Game Pass, não. Ah, apareceu uma coisa ou outra ali interessante. É que é muito jogo. Não dá pra mostrar tanto jogo ao mesmo tempo, aí tem jogo que eles mostram muito rapidinho. Mas esse Song of Iron aí tá bem interessante. Tá jogando com um DVD? Porra, é essa aí? Acordou agora, tá dormindo. É, teve o Crysis de Ubatuba, isso aí. Parece bem legal. Porra! Da hora, hein? Entendi porra nenhuma, mas gostei. So Yep, calm. XO1, the gliding sim. I feel Yes. like is what that is. If you need to just zen out. I saw Ah. Arcadian in chat when we were watching the trailer for King of Iron said Assassin's Creed of Persia. Ainda não. And I just thought that was hilarious. But you're mentioning things that I Falaram love. nada tão de artes. So King of Iron. Tomara que venha, mas não falaram nada não. Brianna, did you have any of those trailers that jumped out at you that you were like, yes, I gotta play that? Yeah, that first one, Demon Turf, I think it was called, definitely caught my eye. It's kind of like a 3D platformer, but what I liked about it is they kind of experimented with that 2D style a little bit as well. So yeah, Só mostra jogo e foda-se, né? Also, what I'm equally as excited about is our É, very parece jogo das flores, só que ao invés de uma flor, você jogar com um DVD, né? with the devs behind Nobody Saves the World. From the developers of Guacamelee, oh, I love that name, comes Nobody Saves the World, which is a twist on an action RPG in which you play many different character forms, each with their own unique gameplay mechanics. Peraí, ela confirmou Age of Empires pro Xbox mesmo? Eu não entendi. Generated dungeons in an effort to beat back the calamity and save the world. Let's check out the trailer. Opa, mas dele. Acho que só foi em várias coisas. Parece um jogo da Cartoon Network. Será que o pessoal... Ah, do Guacamelee. Eu ia falar... Quem foi esse jogo? Guacamelee. Legal, eu gosto de jogo com Guacamelee. Game Pass, ó. Esse veio pro Game Pass. Esse já tá garantido no Game Pass. Isso eu gostei. Ah, de novo, meu Deus do céu. Yo, wow, that trailer was awesome. I've seen that like 3 times now. It's fantastic. My name is Dan Otage. Ah, a barba do cara tá torta. Tá muito barba aqui do lado e aqui não, ó. Tá meio estranho. From Drinkbox Games, the lovely people that brought you Guacamelee and Guacamelee. Marcar o canal no YouTube dela aqui, Kate Stark. Hi guys. Não, Tuco. Não falaram de xCloud ainda não. Esse joguinho eu gostei. Eu curto os jogos do Guacamelee. The music's a bop. The game looks fantastic. Let's talk about it. There's so many things to get into. We don't have a ton of time. Eu adoro jogos de plataforma. Eu joguei muito jogo de plataforma. Jogo até hoje. Guacamelee 1 e 2 são muito bons. Tá meio baixo a voz do cara. Yeah, please. I guess, yeah, Nobody Saves the World. Well, to start off, that
that naked gray baby that you saw that picked up the wand at the start of the trailer there, that's nobody. That's who you start the game as. And so like right at the start of the game, you find this magic wand, which allows you to change your form into different types of forms. So the game is basically like a top-down RPG, action RPG, but as you're playing, you're progressing through this form tree, and you're unlocking new forms and playing as different forms, and experiencing like completely different types of gameplay with each kind of the forms. So at the very start of the game, the very first form you'll unlock is you gain the ability to turn into a rat, and you actually use that ability to escape imprisonment. You get imprisoned at the start of the game, and then so once you escape from your Moleque, ele prison, parece que acordou depressa pra fazer a live. using the rat's abilities, and when you start working on those quests and completing those quests, Depois de umas brejas. and gain new abilities, and you also unlock additional Depois eu assisto um resumo, tá bem fraco pra mim. So slowly throughout the game as you're playing, you're unlocking new character classes, Olha a animação, mano, os caras tão nem aí. exploring those different gameplay mechanics with the different forms, unlocking new abilities, unlocking more forms. Então, esse gadget que você tá falando, Tadeu, provavelmente vai ser na época de E3. Que deve ser o óculos VR. Yeah, so in a quick nutshell, that's kind of what the game is about. Cadê esse cara da hora, bicho arrumado? So the forums, Silas. sounds like it's good for E aí, Luiz, showing salve? Beleza? being able to kind of puzzle solve a little bit. Certo. I assume there's a lot that goes on with how your gameplay is going to be with combat and such. Cheguei e apresentaram algo legal. Então, sim, apresentaram algumas coisas legais. Alguns jogos foram interessantes. Apresentaram um Crysis assim, meio maluco, que é o Exo Machina, eu acho que é o nome do jogo. Apresentaram esse joguinho aí é legal, o pessoal acho que curtiu. O Iron... Como que é? Um jogo que é meio plataforma, só que é nórdico. Até lembrou um pouco Assassin's Creed, assim, visualmente. Parece legal também. Tem alguns joguinhos, né? Eu não pensei em fazer, mas eu posso fazer sim. Seria interessante sim fazer um resumo. Não tinha pensado nisso não, mas posso fazer sim. It gets pretty complicated. Like to start with, when you unlock a new form. Eu pensei que o Gil tava na live narrando pela posição da facecam. The new mechanics that are presented in each form. So it'll be like getting you to use your basic abilities. But then once you've kind of started to get the hang of a form, we start giving new quests that you Minha área profissional é o que estiver me dando mais dinheiro. Então, eu trabalhava numa empresa de suporte técnico e informática, né? De TI, né? E aí, depois que eu fui mudado embora, eu tava tentando me especializar mais na área de artes, né? De ilustração. Eu tenho vontade de criar games, de ser game design, assim, tipo, criar o jogo, criar a arte, né? Os personagens e tal. Mas atualmente eu só tô mesmo com o canal. Mas eu tava fazendo mais desenhos no meu Instagram, postando lá bastante e tal. Mas depois esse negócio de pandemia dá um desânimo. Tem cara de TI mesmo. Então, mas depois deu um desânimo com esse negócio de pandemia e tal, é complicado. E aí nisso eu parei um pouco de desenhar e fui fazer o canal. Me dedicar ao canal, né? Aí deu certo o canal. Deu certo, né? O canal. Mas eu quero voltar a desenhar, mas... Actually, I mean, talking with the artists through the development process, of course, like, one of the goals is to try and break... Eu já ia chegar na Lumena. Vai, Lumena, mostra essa porra de jogo, caralho. Meu Deus do céu, mostra o jogo logo. Vectorized art style, but this is more like hand-drawn and like lots of lines and strokes and stuff. And we also wanted it to be kind of charming, but like off-putting. Like I know, like
maybe like Ren and Stimpy or like Garbage Pail Kids were referenced in the art team, where like it's like I can see appealing that, but I can see also that. Minha família tinha o dom de desenho, graças a Deus. Eu herdei também. Ah, desenha também? Pô, legal. Like you said, that hand-drawn art style is Se quiser ver os meus desenhos, tem no meu Instagram. É Gui Desenheiro. Se tiver Instagram, pode dar uma passada lá. Tá bem desatualizado. E faz muitos meses que eu não desenho nada. Mas eu quero voltar a desenhar assim. It isn't a roguelite, it's very much an action RPG, but you guys have Que something como o canal acabou dando certo nesses últimos 6 meses, 4 meses, né? Eu ainda tô assim tentando me descobrir no canal, como que eu vou fazer os vídeos. Só faço só live, só faço só vídeo, faço análise, ou os tipos de vídeo. Então eu tô querendo me organizar no canal, deixar do jeito que eu quero mesmo, para aí depois partir pro desenho, entendeu? Para fazer umas coisas de desenho até mesmo pro canal. Acabou com Tosa? Como assim? A faculdade acabou com Tosa? And each of the dungeons, while they're procedurally generated, they all have like different rules. Todo o time que tinha desenhando. Ah, tá. Entendi, acabou com toda a autoestima. Sim, sim, sim. Eu pensei. Não é um nome muito bom, na verdade, mas eu pensei sim em fazer vídeos dedicados a notícias diários. Seria o nome que eu já postei aqui na live algumas vezes, que é o Bom Dia Arrombados. Eu pensei nesse nome, Bom Dia Arrombados. Aí seria notícias do dia passado, entendeu? Não do dia... Tipo, o que a gente viu de interessante hoje, eu farei um vídeo para postar amanhã falando sobre as notícias do dia, entendeu? Aí eu pensei nesse... Mas eu acho que as pessoas vão pensar que é só de zoeira, então é melhor colocar um nome diferente. Acho que eles vão levar a sério, que é notícia de boa, né? Dang it. I mean, speaking of very powerful things, you showed a couple. It looked like bosses straight up from the trailer, and that's like where. Não, aí eu não sei vocês podem até me ajudar agora, tá? Vocês acham interessante postar um vídeo de notícias diários do dia passado, né, do dia que já passou, ou postar um vídeo de notícias no dia que essas notícias foram dadas, só que mais à noite, tipo, sei lá, 8 da noite. O que é mais interessante, postar 8 da noite as notícias do dia, ou postar 8 da manhã as notícias do dia que já passou? Eu tô nessa dúvida, na real. Okay, because like Ryan was saying, some dungeons, like they all have their different themes, and some of them are pushing like. Acho que um vídeo por semana com notícias a semana toda saia melhor. Então, mas o Mask, seria até interessante fazer uma notícia, um vídeo de notícia por semana, só que acontece, tem notícias que acabam sendo até meio que bombásticas, né? Então é interessante eu fazer essa notícia ou no mesmo dia ou no dia seguinte, porque vai me dar view. Agora eu fazer um único vídeo com várias notícias resumidas, né? Pode não dar o mesmo resultado para mim, entendeu? Eu já tive essa ideia de fazer pelo menos só um vídeo, né? Resumindo a semana inteira. Só que não ia ser interessante para mim por ser um canal pequeno. Se eu já fosse um canal grande, beleza. Se fosse um canal grande, aí é tranquilo. Mas como sou um canal pequeno, é interessante eu tentar pegar, né, essas notícias um pouco mais bombásticas para dar uma visibilidade. Outro dia da manhã do dia anterior, notícias de outros rituais. Acho mais jogo compilar as notícias do dia na noite que virão assistir na manhã.
7 vídeos ou mais todo dia, né? É que eu não sei. Não sei se foi você que me perguntou, Tom. Eu até. Antigamente eu fazia até mais vídeos sobre notícias. É que eu gosto de pegar uma notícia que não é um rumor, entendeu? Pra falar sobre ela, pra dar uma opinião sobre ela, entendeu? Então, os vídeos que eu fiz sobre notícias, eles geralmente têm ali a minha opinião sobre aquilo. Eu não faço simplesmente pego a notícia, leio a notícia e pronto, acabou. Eu gosto de opinar sobre o que eu li, o que foi falado, entendeu? Para gerar uma discussão, assim, gerar uma ideia, né? Gerar uma conversa, entendeu? E eu já cheguei a fazer alguns vídeos assim, eu gostei de fazer. Notícia semanal para YouTube não tem engajamento forte, tem canal grande que consegue também. Então, nem canal grande consegue, né? Que bait eles. O dia seguinte é melhor porque a notícia está um pouco mais mastigada, você pode ter mais informação. Eu penso mais dessa forma. Porque eu posso pegar as notícias que são interessantes, né? Que são legais e tal. E aí ver se é verdade, né? Porque tem isso daí, né? Muitas vezes o Danilo chegava no WhatsApp pra mim e me mandava uma notícia, né? Uma coisa ali bombástica, né? E aí eu já pedia pra ele, pô, me manda o link, né? Aí eu pegava o link, lia a notícia, via essa notícia em outros sites, no Twitter, né? Pra poder confirmar se é verdade a notícia, se é uma coisa concreta, né? Pra aí sim fazer um vídeo. Ao invés de simplesmente, puta, olha só, vai ter retrocompatibilidade total no PS5. Aí, pum, já faço o vídeo. Não, né? Tipo, eu vou ver se tem algum fundamento nisso, né? Se tem algo ali concreto pra conversar, né? Quanto canais de playthrough. Deixa eu perguntar pra você, Citos, que você que curte canal de playthrough. Você acha interessante canais que façam detonados? Os detonados serem curtos, assim, de 15, 30 minutos? Ou detonados de 1 hora? Top diário que tá rolando e muito na base de rumores e chamado. Então. Eu não acho tão interessante isso. Assim, não tem problema fazer um vídeo de notícias de rumor. Contanto que esse rumor tenha alguma... Como falar? Que seja, assim, um pezinho de verdade, assim. É um rumor que você meio que, olha, eu acho que pode ser verdade isso daí e tal, né? Ao invés de pegar uma coisa muito absurda, assim, né? Tipo, muito nada a ver e já emenda num rumor gigante, entendeu? Tem um canal de notícias aí, Top Planeta Games, o cara é puro clickbait, sempre tem um jogo grátis ou presente na tela. Então os caras falam presente, não sei o que. Aí o presente, o que é? É uma fotinha. É um negócio ali de bagulho gratuito. Aí o jogo grátis é um free to play, né? É um dia de jogo grátis. É tipo, os caras inventam qualquer coisa, né? 1 hora. Então. Como eu tava antigamente, ô Citos, aqui no canal, eu tava fazendo mais detonados, né? E aí meus detonados estavam sendo cerca de 30 minutos, 40, 1 hora. Aí eu tô pensando em voltar a fazer detonados aqui pro canal, mas vídeos de 1 hora, entendeu? The fact that there's so many generated dungeons, so the gameplay almost doesn't feel repetitive. Trisha, how do you feel about it? Playthrough só é bom quando o cara não fica falando o vídeo todo. Porque tem uns que só sabem falar e atrapalhar a gameplay. Toda tipo fica forçando igual criança que nunca jogou um videogame gameplay. Já tem um. Então, não sei se você já acompanhou alguns vídeos meus, né? Eu até que falo bastante, né? Mas assim, tipo, quando tá numa cutscene eu não falo. Tem momentos assim que, tipo... momentos mais intensos num jogo, assim, numa luta, eu não falo nada. Eu tento falar quando tem algo de interessante pra falar, né? Não fico forçando, porque realmente tem canais aí que os caras ficam falando qualquer coisa no gameplay. Só pra, né, ficar ali falando o vídeo inteiro. Isso não é legal. I want to play this a couple of times over and feel
feel so excited about each playthrough that I do. So yeah, I'm definitely checking this out. Chat at home, what do you guys Caiu a think? live aqui, mas acho que voltou pra vocês, né? Excited about that you've seen from the trailers already or a game that you're looking for? Detonados com o vídeo completo? Tipo 8 horas, 9 horas o vídeo, um vídeo só, é isso que você tá querendo falar? I'm seeing a lot of hype for Stalker. I'm seeing a lot of hype for Among Us. I know what the chat is feeling like. Ah, tá. Não, sim, tipo, tem um lance de você falar. Às vezes fazer uma piadinha ali ou outra, né? Mas tem canais assim que são bem forçados mesmo. Pegou as duas só com 5 minutos de papo. Caralho, Daniel tá foda, hein? Aê! Filha da puta! Vai, Lumena! This is our world, or canon. It is a world gifted. Olha, acho que é do pessoal que fez o Dragon's Crown. Pelo menos a arte é bem parecida. Besides ourselves, the Marios, our canon is home to the Pesca, the Zephs, the Arctons, and the Oasis. Olha, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy X. Só um dos melhores. Vagrant Story, caralho. Só pica grossa os caras, hein? Bring our people together and carry around crates containing an essential ingredient for our society. This ingredient is called a harmelin. The harmony between our people depends on it. And last but not least, let me tell you about us. We are the demigods. Our mission is to fight and defeat the noises, the mysterious monsters that threaten our beautiful harmony. Parece o Teletubbies, né? Canon's harmony. É jogo ou não, de conversa não dá. Ah, é tático, eu não sabia. Tem que ser de ação. Demigods, ascend! Game Pass, aí sim, hein? Caralho, aí sim, gostei. Gostei, eu gostei do jogo, então, e ainda vai estar no Game Pass. Ah, o Mad Max aí, ó. FF7 pra outra. O cara curtindo um ventinho nas costas. Nossa, que doido. As máquinas ganham drone. É, demorado pra caralho, meu. Tá indo pra 2 horas de evento. Eu pensei que ia ser 1 hora, no máximo. No máximo pensei que ia ser 1 hora. Esse jogo parece interessante. Horizon, né? Aí o Horizon do Horizon do Xbox, né? É Last Vast, como que é? Last Vast. Não consigo ver, não. Out Now? Saiu agora? Game Pass? Não sei. Oasis. Eu que só anime de cabelo duro no filme. Ah, pra quem curtiu o gênero, parece ser legal esse jogo aí. Graficamente ele tá bem legal.
Fire Emblem, não perdeu muita coisa não. Então, isso aí tá da hora. Pra quem curte o gênero, parece bem legal mesmo. Bem feito. Nossa, 2022. Aí vai demorar. Mas eu gostei do jogo. Que esse é jogo de aspirador de pó? Ah não, é de aspirador de grama. Aspirador de grama é foda. Sangue e violência, já gostei. Tem sangue e tem violência. Duas coisas boas pra todo mundo. Olha os corona. Os caras lutando contra os corona. Super hot. Eita porra. Ó, trouxa, toma, trouxa. Caralho, é tipo... É Tetris, mas é de luta. E aí, tio Games, boa tarde. Boa tarde, galera. Tudo bom? Tudo certo? Pô, eu curti esse Tetris Bloodborne aí. Loot, como que é? Ó, lançou para Xbox. Loot River. Caralho. Pá, 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 pá. Mexe o da peste, vai se quebrar da peste. Oasis hype in chat. I loved it. There was a lot to love there. Last Oasis looks great. Lost Eidolons is maybe how you pronounce Legal esse it. joguinho aí. Esse último pareceu interessante. Esse e o anterior, né? O tático lá também é legal. Lawn mowing simulator made me giggle. If you want a really, really intense, very accurate lawn mowing simulator, then Eu sei que eles não colocam o nome dos jogos nas demos. right now on Xbox One. Yeah, that is incredible. And again, like Cadê you meu said, Hades? at home watching, you guys go play, go download. It looks incredible. Now, I do have a couple of questions about lawn mowing simulator because Será que depois dessa conversa vai rolar o final kind of mowing the lawn do evento? casually? I'm interested. I have a couple of questions about it. But that last trailer for Loot River, oh yeah, I'm excited for it. It's almost like you're moving in a puzzle type of motion. It's like an adventurous Tetris, if you will. Oh, I want to play it. Oh yeah, and the second that I see Super Hot Presents before any trailer, I'm like, yes, please, let's get that. It looks like É verdade, Among Us não teve, né? puzzle play with the combat, and the art style looks cool. The second I saw the Plague Doctor helmet and like wiping the blood off the front of it, I was like, Então, só pra avisar pro pessoal que tá aqui na live, se de repente até umas 3h30 não acabar o evento, talvez eu vou ter que sair da live. Eu não vou fechar a live, tá? Mas eu vou sair da live porque vai vir o cara buscar a Fiona aqui pra ver os pontos da cirurgia que ela fez, entendeu? Porque o cara ia vir até mais cedo, mas eu pensei, pô, vai começar a live, o cara vai vir e vai atrapalhar a live, né? Mas eu pensei que a live ia demorar tanto, tá? Então se der umas 6h30, talvez eu saia da live um pouquinho, né? Só pra levar ela ali pra fora e depois eu volto pra live aqui. A minha intenção era o quê? Vai começar 1h da tarde, eu assisto a live, uma hora de live, 1h30 eu paro a live, né? Vou almoçar. O que aconteceu? Me fudi. 2 horas de live ainda.
Eu não sei. called Among Us. And on March Sim, 31st, é real. Esse papo do Hades é real. Parece que vai vir. Parece. Mas também parece que não vai. Então, parece que vem, parece que não vai. Opa, tem jogo aí. Ah, é o Among Us, né? Faz o nome do Among Us. Falta mais 3 horas de evento. Meu Deus do céu. Welcome, recruit. Get yourself acquainted with the layout of the top end. Among Us. Bom nome, hein? Gostei. Among Us. You may need to take a ladder to get to certain areas, or maybe just take a nice shortcut. Verdade, né? Acho que é hoje que a Microsoft compra a Rockstar, né? Acho que ela vai comprar até. Acho que até às 18 a Microsoft compra a Rockstar. Tenho quase certeza. Vozes na minha cabeça me disseram isso. Então, quem sou eu para não acreditar em mim mesmo, né? Konami. Hello, Victoria. How are you today? I am great. Thank you for having me. Of course. Oh, Thank you Yuji. so much for being here. The chat is so hype. Like, they are moving so incredibly fast. I think everyone is. Nunca joguei Among Us. Yes, I Não think sei everyone se is beyond excited, not only for Among Us. realmente é tudo isso mesmo que o pessoal fala. What can you tell us about the airship? Yeah, so the airship is actually O Jim pousou no meu ombro e disse que Sekiro também virá no GP. O Corvo, no caso. Ah. So it's very soon. Yeah, it's going to Yuji be aí, our bicho. biggest map ever. It's going to come with an account system. We have some PlayStation, tasks PlayStation, PlayStation. there will be all new tasks. There's going to be Eu ladders gosto and moving do platforms. Bom Amigos. It's going to be O hopefully a lot of aleatório eu fun acho ruim. to play with. Ah, We are com amigos, né? really Com amigos. for it to finally be out. É, eu estou ligado como que é o lance do jogo, né? Porque é meio que você tem que descobrir quem é o impostor. É. Eu só não sei como isso funciona. Como que eu descubro? Eu vou perguntando pra ele, eu vou, sei lá, observando o que ele tá fazendo, o que ele tá usando. Não sei como essa parte do gameplay funciona, mas eu sei que é isso, né, o jogo. Murder my friend. But with that being said, I thought it was Da really PlayStation 5 interesting pra mim from the vendeu. trailer that after meetings you're able to Né? select what room you spawn back Eu vou in. comprar o PlayStation 5 só pra eu vender pra comprar o Xbox Series X. It's going to be a lot of fun. It'll like definitely change up the strategy. And if you spawn in the same room as the imposter and it's just you two, good luck. I mean, whoops. Do you have any pro strats for people encountering a map that has dual level play? Yeah, just run as fast as you can. just trust no one, run as fast as you can. You know, all that kind of fun stuff. Yeah, it's Praticamente tá sem som nenhum pra mim. Tirei o som aqui porque to make bigger lobbies so you can have poder more ouvir players, o but that's going to be in the future. So se tocarem aqui. That's exciting. Now, I did recently learn that the airship is going to be the biggest map available. Does this mean that there will be new tasks available as Você quer well, falar? new death O animations Fall Guys maybe? está no limite pra nem perder o yeah, hype. so there's going to be all new tasks available, and there will be one new. É porque eu acredito que esses jogos, tanto Among Us e o Fall Guys, eles tiveram até ficaram bem famosos, né? Porque não tinha jogo grande, né? Agora, né? Abril, maio, né? Vai começar a aparecer aí uns jogos maiores, né? Os jogos mais famosos, né? E aí talvez o pessoal pare de ligar, né, para esses jogos e comecem a jogar esses maiores, né? Eu acho. A chocolate ice cream hat that is definitely not poop. It's definitely chocolate ice cream and nothing Definitely else. not poop. Definitely doesn't look like anything else. Thank you for specifying. But with that being said, do you have any personal favorites about this new map? Honestly, okay, so I know it doesn't.
I don't know why I'm so excited about ladders, but I am. Quando perde rápido, você traz pro console. It's just so simple, and there's really nothing that special about it. But I Esse é o just tal do love the, like, jogo que a Xbox vai permitir dar só. Peraí, esse é o tal? I think that's cool. I'm excited. Esse é o tal jogo que a Xbox vai permitir da Sony pra fazer um novo anúncio sobre a próxima plataforma não revelada. Gameplay? Are Como you assim? watching streamers to say, all right, here's the main strategies that people are running with right now that would consider themselves, you know, pro level at Among Us, because there are people out there who are very good at this. Pedro não gosta de comprar jogo nenhum, né? É que tudo gratuito. Switch it up. Oh, it really depends, right? So we do try to keep up, and well, there's a lot. Thankfully, we're very grateful to have a lot of people who play Among Us, so that's really cool. But we do, you know, try to keep up and see who's playing and kind of their strategies and see the kinds of cool things they come up with. But within ourselves, actually, like with our game design and with our own like QA and our Assinar o Game Pass por R$1? Não, é muito caro. Sensibilities and, you know, just years of making games, and also just seeing how the community runs with it. Yeah, I mean, I feel like things like Poxa, Gui, caiu no bait do Xbox Mil Grau. Qual bait? taskbar fill immediately, stuff like that, that it's kind of like through playing. Acho que esse ano vai ser fraco pra games. Oh, this could be tweaked, and not Concordo. necessarily like tweaked to make the game better, just to give people Mês que vem fala. Ano que vem que acho que vai ficar mais tranquilo. Vai ter mais jogos grandes. both relate to this, but it's like, you know, if I'm playing Among Us with my family members that don't game very often, my settings are going to be very different than if I'm playing with a bunch of streamer friends. Não sei que vídeo é esse que você tá falando não, da música do Interstellar. Yes. Yeah. Definitely. Yeah, I think the cool thing, right, is just to see all the different kinds of people that come together to play Among Us, right? It's not, we've had classrooms of people playing, we've had families playing. It's been really nice to see. Oh, that's so cool. I am kind of curious because I have being an imposter on my mind. Are you able to maybe kill someone on a ladder or one of those moving platforms, or is that off limits? Unfortunately, it's off limits, but the fact that you thought of that, I'm like, all right, someone's ready. Someone is just ready to kill on these things. Yeah, I can see it now. Não Stat mesmo? kill on a Caralho. ladder. Story mode I bay. know. Oh my goodness. just Ah, não plop lembro it não. on the floor. Just Leave it push to it me. off the moving É, platforms. sabe o que é foda? Tem muito jogo que eles apresentaram que são legais, assim. Sinceramente, bastante jogo que foi apresentado aí no evento, eu achei legais. Jogos bem interessantes. Claro que tem um ou outro ali que fica meio, né? A dúvida. Mas o problema é que Yeah, because é o ritmo do evento, né? play it for charity and stuff. But the thing Eles is, falam muito, né? Ao invés de falar só um pouquinho e tal, pula pro próximo jogo e tal, né? because no one was dying. Like, I was too anxious to Eu acho que kill podia everyone. ser assim, tipo, 15 minutos direto de jogos, né? Passa 15 minutos direto de trailers e gameplays. E aí 10 minutinhos de conversa, aí mais 15 minutos de jogos. Entendeu? Vai indo assim, né? Ou 15, 20 minutos de jogos, aí uns 10 minutos de conversa. Sabe? Mas aí tem muito mais conversa do que jogos, né? For the game. Yeah, we are. I mean, one, we're E grateful. dessas and 2 horas de evento, né? A gente já tem aqui. Eu acho que, sei lá, no máximo foi 30 minutos de jogos. 40 minutos, talvez. Pra gente prestar atenção no que elas estão falando, papo raso do caralho. E sim, tô puto e sem paciência. O áudio aqui pra mim tá praticamente zerado. Eu baixei aqui no fone mesmo. Yeah, I bet. I see Reash45 in chat says, thank you to the devs for this game. And I'm trying to keep up with you here, chat, but it's going so fast because there is so much hype. To see you, Victoria, and to have you answer questions here live on the stream is just super cool. And to get a preview of this new map, and I'm sorry, I just laughed at that murder ball animation that just happened right there. But yeah, the airship looks super cool. As you mentioned, it's coming in, what, 5 days now? If people did want to... Yeah, if people want to pre-order or Alguém get their presta hands falação on das minas aí. Tô esperando os próximos vídeos falando aqui no chat mesmo. content on
31st, where can people do that? Né? Well, the great thing is, if you've already bought Among Us, whether that's on PC or mobile, it will automatically update. It's a free update. It will be there for you on March 31st. And then in 2021, it will be coming to Xbox consoles. I don't have a specific date for you yet, but that's the news. Dun, 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 dun. I'm very excited about it coming to console for sure. Eu tirei o fone agora, foda-se. With the console, can you say whether there's cross-platform play as well? Yes, there will be cross-platform play because, you want to play with all your friends. Yes. Oh, we love that. We absolutely love that. Victoria, I don't know where time went. Things flew by so fast. We could Eu sinceramente acho que ou você faz um evento que você vai mostrar vários jogos e é isso, ou você faz um evento que você vai falar com os desenvolvedores desses jogos. Eu acho que misturar os dois não fica muito legal. Tipo, porque aí você tem que dosar bem a parte de mostrar os jogos e a parte de conversar com os desenvolvedores, né? Porque a gente tá vendo muitos desses eventos que estão fazendo essa mistura e não fica legal, entendeu? Fica bacana. Oh man, that was so fun. I can't wait to jump into that new map, and I can't wait to see what the new tasks are, and how. Porque uma parte da gente tá querendo só ver os jogos, outra parte tá querendo até ficar curioso assim para ser uma coisa ou outra de um desenvolvedor. Mas é chato, né? Podcast, bem isso mesmo. What kind of imposter are you, Story Mobe? Parece podcast I mesmo. like to say I'm strategic, but sometimes when that Cabelo voando aqui, ó. title flashes across the screen, it's like I kind of Deixa eu arrumar ele out a aqui. little bit. Maybe I get a little hungry and crazy with power. Pronto, And I'm ó. just like, Ficou yes, the bonitinho. first person I see, oh yeah, that's who I'm going for. And all my little plan just goes out the window. Eu não tenho ideia do que elas estão falando. Porque eu tirei meu fone. I try my best to have a nice clean kill when you can get somebody alone and then vent out of there real quick, but it doesn't always work that way. Deixa eu aumentar Sometimes aqui. you have a kill and then 3 other players walk in. It gets and messy. I've watched it happen. It's the luck of the draw sometimes, but the more clean kills, the better. All right, folks, we have so much more show left today in the ID at Xbox Showcase. Death's Door devs are up next, and then more exclusive gameplay trailers, huzzah! And again, just a lot more content to show you, so don't go anywhere. We will be right back. Meu Deus! Mais 3 minutos de espera, caralho. Aqui, ó, com você. Então, esse parece o Valheim, é legal. Olha as madeixas voando aqui, ó. Isso aqui é propaganda de shampoo. Boa! Boa! Peraí. Cadê a mão aqui? Não, tem que fazer. Ah, não consigo. Queria colocar essa mão aqui, ó. Peguei. Vamos lá. Aqui, ó. E aí, Lucas, beleza? Já volto. Vou pedir um delivery de pamonha aqui. É quase de maconha, mas tudo bem. Pamonha é bom, hein? Um dia minha barba chega no nível de pessoa aqui. Muito massa. O esquema pra deixar a barba grande, você tem que não fazer a barba. Tem minuto pra comer o cu de quem tá lendo. Ih, rapaz, já passou 1 minuto e meio já. Vou comer rápido. Patrocínio de Pantene. É. Aqui, ó. Cabelinho. Um minuto.
Essa dica é boa. É a melhor dica que eu tenho. Só não fazer bala. Patrocínio pau mole. Você bate um pouquinho aqui, bate um pouquinho aqui. Aí, espirra na cabeça. Voltou aqui. Hello, everyone. Welcome on back to ID at Xbox Showcase right here on Twitch Gaming. Coming up, we have very special interviews with the developers from Death's Door, interviewed by Stallion83, and Technique is going to be able to chat with the developers behind 12 minutes. Ooh, this Vai is ter mais falação, amigos. Se prepare, vai ter mais falação. Aproveitem e pega uma faca. E aí, se não aguentarem, só pode se matar. Olá, web amigos. Olha aí, o Wellington está de volta. Where creatures grow far past their ex-purity and overflow with greed and power. Let's take a look at this trailer now. Olha só, os pombos correio. Mas estão pegando o ônibus ao invés de bicicleta. É meio noir, estilo. Quer dizer, não é meio noir, é totalmente noir, né? Eita porra. Van Helsing. Olha só. Você quer ser um 3D plataforma. Nossa, parece a luta lá com o Final Fantasy VII da casa. Não esperava que o jogo ia ser assim, realmente. Pensei que era um jogo mais Death's Door. Cara, gostei desse jogo, hein? Gostei mesmo. Adoro esses joguinhos de visão isométrica. Falei? Quer ter mais falação? I'm Stallion83 with me today, Mark and Dave, and they are here to talk about a Death's Door. É legal esse jogo aí do pássaro aí, interessante. Thanks for having us. Yeah, thanks for having us. Yeah. No problem. So, I want to know about the crow. Like, Ah, o Stadium 83 aí, ó. Cara he's do... awesome. He's a badass crow. I want to know the inspiration. Sim, gostei. Eu joguei os dois aqui no canal. Eu fiz o detonador do primeiro jogo. Aí fiz uma análise sobre o jogo. E o 2 eu joguei também inteiro aqui no canal. Mas eu não fiz exatamente uma análise. Eu fiz um vídeo falando sobre ele quase 1 hora. Do que eu entendi da história, algumas teorias. In Death's Door. So it's set in a world where... Oh, got a bit of lag, sorry. It's set in a world where nothing dies naturally anymore. So this group of crows... Será que ele é só... Acho que ele não é só de chefe, né? Acho que ele tem os inimigos ali também normais. Maintaining some kind of order in this world. You Os jogos obviously estão... are one of the crows, and you get Mano, sent os to a jogos place estão Nintendando pesado e os caras estão so as certo. you can imagine, things basically escalate Copiar from que there. não ignora.
Very cool, very cool. Deve So ser is this a odiados. roguelike? To me, it looks like a roguelike, or is it an RPG? What type of game are we looking at here? It's not a roguelike, so it is just one storyline that's single player, so you can play from start to finish, and it's like an entire experience. It has some light RPG elements in it, so Tô falando que é jogo de RPG de ação. upgrade your things like Single strength, player. speed, and basic stats like that, and you can also find new weapons along the way. Vai ter And novas throughout the armas e world, tal. you have loads of different secrets to discover as well. So if someone wants to like 100% the game, there's like a lot of juicy secrets in the world for them to try and find. Speaking of like 100%, what are the achievements looking like in this game? I have to ask you that question. It's mandatory. Nice. Well, yeah, that's part of it because we had so much fun making this game with so many secrets and so much like little touches and different things you could do. We had a lot of fun coming up with the achievements as well. Probably, I think one of the most fun ones at the very start of the game, you can actually pick up an abandoned O jogo está umbrella. muito bonito. Tá mesmo. Curti bastante o visual. Parece roguelike mesmo, mas ele disse que não. Então ele disse que não é roguelike. Tipo ação mesmo, vai avançando. Eu pensei que fosse um roguelike, que fosse tipo algo como um boss rush, né? Se enfrentar vários chefes seguidos, mas não é isso não. De aventura, né? RPG de ação. Death's Door. Are players going to die a lot in this game? There'll certainly be a few deaths to have to go through. Yeah. So it's just is it's it the hard kind as of game nails, where you. basically? I wouldn't say it's hard as nails. Like if anyone's played our previous game, Titan Souls, that would be described as probably hard as nails. But this is a bit more forgiving, a bit more accessible. Ele falou que o jogo não é tão difícil quanto um Titan Souls, né? E é mais acessível, mais Yeah, I think this one is certainly não a é very tão intense punitivo. action game, and it's definitely going to challenge you. But one thing that we wanted to do this time around was Não é um jogo something where if you are hitting a wall, like Souls-like, né? E tem uma dificuldade mais acessível. options you can do, different things you can do to prepare. So you might want to. Esse Beholder ele tá no Game Pass, né? Ele foi adicionado, eu não joguei ainda. Vale a pena jogar esse Beholder aí? So there's alternate weapons that you might feel more comfortable with, and you can also find upgrades for all the abilities that you have access to. So yeah, we want people to be able to take different approaches and overcome challenges in their own way. Okay, so what can you tell us about the combat system and how many different weapons can we use in this game? I probably won't say the exact number of weapons, but there's a few to like change up your play style if people want to play with a more fast-paced, or maybe they want to use a big heavy weapon. And the combat was kind of inspired. Não joguei. Eu tô ligado que é um jogo de terror, né? Se controla uma mina e tal, né? Mas eu não joguei não. Me arrependo amargamente de não ter pegado a promo de um. Puta, verdade, hein? Eu também me arrependi, Lucas. Tinha essa promoção aí de R$50 o Dark Souls 1 e eu não comprei. E agora, sempre que tá em promoção, fica R$90. Não volta aquele preço. Se paga aquele preço de R$50 era bug, era erro. Né? Porque toda vez que tá em promoção só fica 90, né? Incredible. Sorry, go ahead, Mark. Go ahead. Acho bastante o game, ele é bem indie. Saiu outro agora também, mas tá muito bugado. Okay, so what about replayability? How much replayability will this game have? Entendeu? Vou dar uma olhada nesse Beholder aí. The first thing I would É uma tristeza, né? Complicado, né? When they're starting and when they finish the game, then the first thing I would suggest is to continue that save because we actually let you carry on afterwards and there is loads. Eu queria jogar aquele It Takes Two da EA, né? Que é do cara que fez o Two Brothers, A Way Out. Só que ele só funciona com duas pessoas, né? É complicado, né? Tem que ter alguém para jogar junto. Or something that's more down to brute strength and range and that kind of thing. So, yeah, I think that would be the best way to enjoy its replayability. O código os caras não abaixam o preço porque os caras sabem que vende, né? We're looking at like, what is this right here on screen now? Is that a castle boss? It looks really awesome. Yeah, that's technically a mini boss actually. I mean, mini is probably not the right word for it. Caralho, esse castelo não é um chefe, é um mini boss. There's a handful of
with most of the characters in the game. As you progress through, you kind of the core bosses have their own storylines that develop, and you kind of interact with them a few times while you're on your journey. So by the time you get to them, you maybe know a bit of their backstory. You're going through their area of the world, which is kind of they've left their Jogar mark com on the algum world. inscrito só uma pessoa precisa ter o jogo. Sim, tô ligado. Eu tô ligado que só uma pessoa precisa ter o jogo. Caralho. A Way Out. A Way Out eu não joguei ainda. A Way Out eu tive uma ideia de um vídeo. Jogar a Cara, é o nome desgraçado de falar. A Way Out. Way Out. Way Out, né? Melhor falar assim. Eu tive uma ideia de fazer um vídeo do Way Out jogando sozinho. Só que com os dois controles ligados ao mesmo tempo, entendeu? Só de zoeira, assim, pra ver se ia funcionar. Que esse também é nesse esquema, né? So we're hoping to launch this summer. Awesome, man. That sounds great. What about like DLC? You guys got anything planned for DLC down the line? We're focused on making sure that. Sorry, yeah, we're focusing on making sure that the Vou desligar o ventilador aqui embaixo. full, satisfying thing where if you want to explore when you're playing the game, you know that that world is entirely realized. There's nothing we're waiting to add later. So we're focusing on the core single player. Vou tirar o fone para poder ouvir o barulho do interfone. So if fans want to follow, more information about this game. Ela está ficando forte a Fiona, amigo. Tá, agora tá de boa. É que agora, praticamente 3h30, né? Falaram que ia ser 3h30 agora. O cara vai vir só pra pegar ela, né? E fala, né, enfermeira? A veterinária vê os pontos. Ver se tá tudo certo com os pontos e tal, né? Dá uma olhadinha, uma geral assim, né? E só isso. Mas eu não tá chorando mais, não. Pré-venda mais barato que já vi, foi R$120. Eu acho que eu não joguei ainda, mas eu vi que parece bacaninha o jogo. Ele mistura ali um pouco de aventura, tem tiro, né? Tem perseguição. When the trailer starts out, are we Mas o Nelson tem jogado mais aí out do que a rola toda. Is that like the hub or something? Yeah, that acts as a hub world. So as you progress through the game, which is one like consistent open world to explore, you'll find these like keyholes which you can unlock, and they kind of resumo, uma bosta. So the actual main world is like this color, overgrown, like interesting place. Then tô brincando, o evento em si, assim, o evento em si tá meio bizarro, meio ruim, porque o ritmo dele tá muito ruim. Mas os jogos que estão aparecendo são jogos legais. Oh, the doors was a bunch of O problema é que, tipo, fica muita conversação, entendeu? Mas os jogos que estão aparecendo são legais. Parece um ou outro ali que tá no Game Pass, né? Mas não fala a data que vai entrar. Mas no geral tem jogos legais, sim. Jogos curiosos e tal. Thank you guys for your time. I appreciate it. O evento tá sem graça, mas os jogos estão interessantes. Então, acho que dá para resumindo assim, de uma forma bem honesta, né? O evento, os jogos são legais, mas as conversas são tediosas. Acabei de ler aqui. Então, Tadeu, eu vi isso daí. Eu falei, tipo, que quando eu comecei da live, e o Hades, aparentemente ele não ia aparecer mesmo no Game Pass, porque foi um erro aquela foto. Mas não quer dizer que ele não vá lançar para o Xbox, né? É que ele não vai estar no Game Pass. Pelo que foi falado. I am Orvana's, I'm sorry if I said your name wrong. A máquina de Ayant. GG and tons of love in chat for the black and white atmosphere when we saw kind of the black and white atmospheric scenes, and I definitely want to know more about this. Vai ter mais jogo para apresentar que eu não tô ouvindo elas? I even saw some people in chat saying potential future game of the year. So definitely loving that. Again, way to go, team of two, Mark and David.
Yes, for sure. Up next, everyone. Oh, I'm excited about this. Have you ever wondered what it would be like battling dinosaurs with guns? Or are you hoping to learn what kind of weapons you'll get Ah, to vai use mostrar in agora Stalker 2? Our next batch of o trailers will provide many Second exciting Extinction. updates to games we're all Esse aí é bem dying to legal, é play. tipo um Left 4 Dead de dinossauros. Let's take a look at some more new gameplay trailers. Here we go. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. É esse daí mesmo. É... Segunda Extinção. Extinção é o nome do jogo. Esse eu quero jogar. E esse vai estar no Game Pass. Ah, depois eu ouço. Vou ficar sem um fone mesmo. Ark 2. Esse é mais de tiro. Mas o engraçado é que... né? Você pensa que é um monte de boa, assim, e tal, né? Caramba. Ó, Game Pass. Dia 28 de abril. Caralho, meu. Vai lançar rapidinho. É, então, esse parece bem legal. Second Extinction. Mas então, Tactical Toad, esse aí é a surpresa, né? Então, você não tá esperando por um palavrão do nada assim, pá, aí você toma. Finalmente uma pessoa demorou além de isso. Outro jogo de dinossauro? What was the difference between the people on the inside or the outside? Neither of them gave a damn about the beings that power our way of life. Trespassers are the same, murdering living creatures for a tiny piece of horn. Ah, que pensa Mojang. Caralho. Aí é foda. Aí pior que parece mesmo. É, esse ficou legal, pô. Bem legal mesmo. We are the caretakers. Vai vir pro Xbox também. Não foi falado no Game Pass, mas vem. Olha, 10% do valor do jogo vai ser pra salvar os rinocerontes. Integrates, eu gosto dessa Sunsoft. Aí, vem coisa boa, hein? Eu acho. Ah, legal. É Master Blaster Master. Não, quer dizer, Master Blaster, como que é? Blaster Master? Eu não sei. É um nome assim. Eu tenho o primeiro no Nintendo Switch. É legal esse jogo. Esse é o terceiro. Será que vai vir pro Game Pass? Você vê, vai ser da hora, hein? Ó, Blaster Master, isso. É o 3. 29 de julho. Será que já tem o 1 e o 2? Eu não percebi. Hi, my name is Zach, and Eita, pô, mais conversa. at GC Game World. We made the original Stalker trilogy, and now we are developing Stalker 2. Ah, Stalker. Vamos falar sobre Stalker. Mark the anniversary of the first game in the series, Stalker: Shadow of Chernobyl. Celebrating the date, last year we released the first in-engine screenshot of Stalker 2, followed by the first trailer and the gameplay teaser. That was our way to celebrate 25 years of making games here at GC Game World. This year, we have an anniversary gift for our fans as well. It's an update on Stalker 2. It's not as big as a new trailer just yet, but we hope you will enjoy it. Let's start with something familiar, yet completely renewed. And here is the
first look at the updated costumes. The zone is a dangerous place, so it's filled with different factions. The freedom and the duty are two iconic opposing forces. The first ones see the zone as a free, ever-growing state, while the second ones would eagerly sacrifice their lives to prevent its spreading. These ideologies will never meet the agreement. As you may have guessed, you will... Gente, eu vou sair aqui um pouquinho, tá? O homem chegou. Acho que tem alguma falha aí que não tocou aqui. O negócio aqui no prédio, beleza? Bem na hora que tem uma coisa interessante pra eu ver, o cara chega, né? Eu já volto aí. Please keep in mind the models are still work in progress. The time has passed and the new forces emerged in the zone. You can expect to see more factions in Stalker 2. Let's move on. The reception of Stalker 2 has been extremely positive so far, and we are truly grateful for that. Thank you for your passion and your interest. Stalker 2 is a shooter game, and you can't imagine it without the guns, right? Here are a couple of guns you will see in the game. The arsenal will include more than 30 different weapons. Of course, there will be lots of modifications for each gun. Finally, let's finish with something completely unexpected. We work a lot to fill the world with a decent amount of memorable details, and sometimes it takes us to completely unexpected grounds. Can you see this guy? Quite a charmer, if you ask me, but let's take a closer look at his teeth. And the tooth is gone, or changed, or replaced with a dental crown. All made with our custom teeth tool, one of the many plugins we use in the development process for specific changes like that. These tiny accents ensure each character looks completely unique. Literally every human in Stalker 2 has one-of-a-kind smile. Or grin, I suppose. And that covers up our news for today. Please subscribe to our official social channels to receive up-to-date info about the game or ask any questions. We would be pleased to share more about Stalker 2, including gameplay demonstration, later this year. Until then, good hunting, Stalkers!
my gosh. I mean, there was so much hype in the chat for Stalker 2. I mean, wow, I'm blown away. For those to be a work in progress, they were so detailed. My gosh. What did you think about that, Trisha? Yeah, I mean, hyper-realism. So thank you, Zach, for that update on Stalker 2. I saw a lot of support in chat for the dev team. A lot of love, like you said, Brianna, for this game. The updated costumes look super realistic and fantastic. We got an in-depth look at some of those weapons. And that tooth customization. Oh. Super, super realistic and definitely unexpected for me. I saw 667 Delos in chat says these graphics are so dope. WTF sexy headphones, which I love. Your name, your Twitch name says absolutely cannot wait to play this game. Yet I hope that the devs take all the time they need to make it right. So absolutely. I saw a couple people in chat saying like, take your time. Let's make this the best game ever. And yeah, it was cool that Zach was able to stop by and show us that update of what they have so far for Stalker 2. Absolutely. And I love what you said too. I feel like it is so important to give developers the time that they need to push these games out and allow them to do them properly. I know there's so much hype behind so many different games, but developers are people too. They need some time. They need to take the rest that they need. Give them some time. And don't worry, you guys will be happy. Just a little bit of patience. I'm always a fan. I will be patient and I will wait for the game to be awesome. So again, thank you, Zach, for that update. Up next, streamer Technique will sit down with director Luis Antonio about his new game, 12 Minutes, an interactive thriller about a man trapped in a time loop. Let's take a look at that trailer now. All right, close your eyes. I want you to think of a flower. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing, moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened. Look at it. Botei! Filha da puta! May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace. Perdi alguma coisa interessante? Ai, ai. Hello everyone, welcome back. And Sério, teve Hades? Você não está me zoando? Over and over again to figure out what's going on in your life. Well, today I have the pleasure to bring in Luis, the director of 12 Minutes, joining me here as Technique, as you guys know. Luis, Vocês estão me zoando. Vocês estão me zoando mesmo. When I first saw it at E3, I was just like, what is this and what's happening? Because it reminded me of a movie called Butterfly Effect a long time ago. I remember seeing it when I was Nem fudei que teve Hades. É zoeira. Introduce yourself and tell the chat a little bit about yourself and about this game 12 Minutes. Você jura pelo seu cu virgem que foi verdade mesmo? Hein, Marcos? É verdade que pelo seu cu virgem? The whole game happens inside an apartment. Nem fudendo. Isso é mentira. This guy shows up. He accuses your wife of murder, and then he attacks you. You pass out, and then you go back to the start of. Fazendo o gamepad só reiniciar. Caralho. Porra. Simulate every loop to try to change the outcome. Eu quero, hein? Break the loop. It all happens inside the apartment. It's all in real time, and the game doesn't really. É só sair que acontece tudo, né? Kind of up to you to decide what to do based on what you experience. I love that. It seems there's so many setups for failures and maybe one success. Então, pelo seu cozinho virgem, o Hades tá no Game Pass. And I'm pretty sure you got hit with this question. Então tá bom, né? Is the game gonna be ready? Because we are ready to get our hands on this and experience 12 minutes and find out how to overcome this loop. So the game, we're at the final stage, like final stages. We're doing QA, polishing. Só perdeu só mostrou armas e facção. Finalizing the music. Ah, tá. It's gonna come out soon, very, very soon. Definitely this year. The exact date we don't know yet, but once we do, we're gonna announce it, and it's happening. It's definitely happening.
We believe you. I can see the progress over the years for sure. But we can't talk about the game without going into a little bit more detail about this. Is a cinematic thriller, so to speak, and it's very interactive. So the most important key components of this is your cast and the voiceovers and the narrator. Could you go in a little bit more detail about that? Para falar que vai ter 12 minutos de trailer, mas faz o loop no bagulho e fica conversando. Ah, é foda. Intimate environment where it's you with these two other characters, and yeah, so the voice acting is. Nossa, essa live aqui tá bombando aí. Já tive 50 likes, 602 reproduções aqui. Porra. That's a very, very important factor is connecting with the character. Então, esse jogo aí ele dura 18 minutos, né? E aí você tem que ficar. Você vai reviver esses 18 minutos, né? E aí você vai ter que descobrir o que está acontecendo nesses 18 minutos. Você fica em loop, entendeu? E aí as coisas vão tomando outras. Vai acontecendo outras coisas conforme você vai, né, descobrindo, né? Então você vai tomando outras atitudes e isso vai gerando outras coisas, né? Então é basicamente um jogo de viagem no tempo, né? Sem você viajar. Opa, tem barulhinho aqui. Pera aí, pessoal, deu uma falha aqui na captura. Deixa eu arrumar aqui, tá? Rapidão. Eu sei que ninguém tá super ansioso para ver o que tá acontecendo, né? Mas desconectou aqui a placa de captura. Ué? Não tá aparecendo. Agora sim. Voltou, consegui. Is there anything else you could tell us about that? Like, I mean, does the husband not know about the murder? Like, what's going on? Are both shocked? Yeah, I don't want to say much because it's Travou aí. will affect how you Bombado. the situation. So there's Joga o merda Watch 3 aí. Já tava ruim, agora parece que piorou. Yeah, that's a tricky question. There's really not much I can tell about Até a plástica por dormiu, né? Joguei uma hora dele ontem e quase dormi. Realmente, assim, o Watch Dogs não me animou. Eu vou até jogar ele, assim, né? Pegar esse final de semana, dar uma chance ali, mas... Sei lá, eu vou tentar jogar mais 3 horas. Se em 3 horas não me animar, aí... Foda-se. Eu apago do HD e foda-se, não jogo mais. Mas o Need for Speed Hot Pursuit é bem legal. Esse eu quero terminar. Já tá na metade mesmo, terminar esse evento. Cara, metade, meu. Praticamente 3 horas de evento, maluco. Eu pensei que ia ser 1 hora, meu. Tipo, eu tava preparado, vou assistir 1 hora aqui, tá de boa e tal. Porque minha intenção era o quê? Eu ia assistir a live 1 hora, né? Aí eu ia ficar meia hora conversando com vocês pra gente discutir o que a gente viu. Aí depois eu ia fazer umas gameplays de uns jogos que eu baixei. Né? Só que praticamente eu vou terminar a live aqui com vocês. Vou almoçar, a Fiona vai chegar, eu acho, depois disso. E aí já vai dar 7 horas da noite. Aí eu volto pra live de novo. Nem vou fazer nada, deixa pra fazer umas gameplay pra amanhã mesmo. Só estou triste. Qual Watch Dogs você estava streamando? O 3, o Legion. Ele tá de graça, né? Até de segunda-feira, ou domingo, né? Eu tava jogando ontem. Joguei 1h30 dele e não me animou. Aí eu pulei pro Hot Pursuit, né? A gente for Speed Hot Pursuit, aquele eu fiquei bem feliz. Ficou bem legal o jogo. Aquele jogo é bem da hora mesmo.
Eu só não vou comprar ele porque eu sei que vai vir pro Game Pass porque é da EA, né? Aí tem EA Play. Talking with your friends and other players about the interpretations of what's happening and how they dealt with the situation and whatever branches they went. Baixou teu cu. But yeah, this is Deixa do caralho já no Game Pass, tá louco? Tá louco quase o Game Pass? Bebeu? Really respecting the player's time. So Tu acha que os caras iam dar o WhatsApp do Game Pass? Assim, do nada? it's not like those games you keep playing over. Eu sou doido, mas não sou maluco, não. I respect that so much. Essa foi muito boa. Valeu. Tem conversa. Action of it. There's no Tá falando em live, né? Que jogo que eu posso jogar hoje na live? Tem ideia? Gameplay. I really expect that, and I'm gonna say kudos to you because, correct me if I'm wrong, you were working on this alone at some point, or a good part of it. Yeah, I was developing this alone for like 2-3 years, and then I partnered with Annapurna Interactive, and that's when we kind of managed to bring the voice cast in and really take this to another all new level. Peraí, perdão. Wow, that's lighting, the 778 atmosphere, really hit on that thriller. It seems like it starts off all peaceful and then things get chaotic out of nowhere. All the rooms in the apartment. Well, first of all the rooms in the apartment itself, I'm thinking you start on an elevator or maybe you like into a hallway. Are the rooms available to go into, or is only? Não ideia, se quiser bater no papo, então tá bom. You go into every room and interact with Canal, things in your apartment. Yeah, so the O Max Constante já até terminou o WhatsApp. Starts will be what you're gonna have when the game ends. Nothing else will change apart from your knowledge of everything that's happening in there. Yeah, you can go to all rooms, you can interact with everything, and yeah, if you've played before and you start again, you'll have a lot more knowledge on how to deal with the situation and handle things differently. And I would say also like What? Você platinou? the reason why it's so small and so tiny is actually to allow your actions to have very clear outcomes. You know, like if you imagine the loop was 24 hours, you'd get lost about doing a bunch of things in sequence in order to know what was going to happen. But by compressing the experience to this level, right? If I lock the door, I know that maybe the cop won't be able to get in, or maybe he'll do something else. And in a minute, you're back at the start, and you can very quickly see the outcome of your actions. And makes it pretty intense too. Seems like a lot of thought process been put into the game, and I really like that feature as well. Vou estrear já ele, mas pela gameplay que mostraram eu já hypei pra jogar. É bem foda. Curti demais o Wolfenstein. Já te mostraram a top. The core product of the game. Cara, o Wolfenstein é muito bom mesmo. Very good idea. Tomara que não demore muito pra aparecer o 2. O 2, eu não achei ele tão bom em questão de fases. Eu achei as fases do 2 um pouco sem graça. Mas o combate eu acho que melhorou. E a história melhorou 100%, assim. E o bom é que o 2 está em português, né? Dublado, legendado. So the answer is there is what you can call a conclusion, but it doesn't match what you would expect out of a linear experience, right? When you see a movie, you get to the end, you get the credits. But this is interactive. Na verdade, o Old Blood ele se passa antes do primeiro. Antes desse que você tá jogando. É tipo assim, você joga o Old Blood, aí o final do Old Blood é literalmente o começo do New Order. Por isso mesmo que eu tava jogando em live o Old Blood, para que quando eu terminasse o Old Blood eu jogasse o New Order para continuar, entendeu? A história. Did you have any kind of inspiration behind it that could lead into maybe even more titles like this? So early on, there were some pillars that I wanted to work on. Like, so I've been working in games for. Não, mas de boa. Na verdade, o Old Blood ele não explica muita coisa do gameplay, entendeu? Então é interessante você depois de jogar o New Order, jogar ele, porque você já vai estar você já vai sacar a jogabilidade, o esquema dos combates e tal. E você começando direto pelo Old Blood, talvez você penasse mais pra jogar, entendeu? Pelo menos ele é curtinho, assim, como é uma DLC, ele tem cerca de umas 6 horas. Então é tranquilo, assim, tipo, você termina no Order, que é mais grande, que é maior, né? Acho que tem umas 12 horas, né, o New Order. Aí você já pula pro Old Blood e rapidão você termina.
and as I started to learn to program and make the game, I realized that we do have these tools as a game É, designer. exatamente. Primeiro é o shield, depois o jungle, depois o ult. How we interact with the environment, how much information we give you, how the world reacts to you. So it was slowly, each element I would bring in, I would see, is this element in the same language that and in the same theme and message I'm trying to convey? If yes, it goes in. If not, I would take it out. So and slowly these things. Foi foda. O formato de evento visa dar um destaque à pessoa que faz indies. That's really Contudo, fica extenso demais. É É verdade. Pra gente que não é dev, ou acompanha muito essa área, é um evento assim bem cansativo. Almost like a movie direction or cinematic background, and to be able to lay out a game, and you were just doing art side of stuff. I'm pretty sure you took a lot of those tools that you got from all those other developers and brought it into making your own. Do you see yourself making more titles with more cinematic approach? Because I think this is a wonderful avenue that a lot of games typically just throw for cutscenes and not really give us the player experience in. Yeah, I mean, I wouldn't call it cinema. I think. Ah, tá, do 20 minutos. Eu falei 18 minutos, né? The history of games has this background of, you have levels, you have objectives, you have coins and goals. I'm like, what is? Mas assim, é um puta evento pra desenvolvedor indie, né? Pra jogo indie, assim. And I think for this specific experience, praticamente aí 3 horas de evento. And bring a lot of cues, from films about the way the actors move, the way they talk to each other. Estão destacando bastante desenvolvedores, jogos. And I would like to keep doing that for sure. But if the next titles would be similar, I don't know. But I think this idea of really paying attention to the elements we bring in, like, for example, the top. Galera, estamos aqui por 3 horas. Um marco. You can navigate in the 3 horas. If you bring first person, suddenly 80% of the people cannot play the game because they don't know how to control the character. But I realize, look, if you just... Eu não vou nem mais jantar, quer dizer, eu não vou nem mais almoçar, eu vou jantar daqui a pouco. You keep having all the verbs you would have in other video games, but the simplicity is there. So someone who doesn't play video games can just jump in, as long as you know how to click where you want to go to, it just works. A live das 7 da noite vai ser estou jantando e veja no que deu. I love it. Wow, that is Almocei com açaí, pamonha, tô cheião. Comeu pra porra, né? Us video gamers are going to be, a lot of people are going to just be like, why point and click, where we can experience this a little bit more in depth. But I also love the fact that you went point and click for the simple fact of you get to see the environment that you're in, and it kind of builds a kind of tenseness to it as well. Like eu nem encerro essa live. Deixa essa live aqui aberta mesmo, né? E aí, tipo, já emenda com a live das 7 da noite. Aí eu faço uma live praticamente de 10 horas seguidas. Estou jantando e veja no que deu. Só falta a thumb com cara de retardado. Cara de retardado eu já tenho, né? Só falta a thumb mesmo. Nem brinca. Porra. O Danilo aqui no WhatsApp falou, pô, não consegui assistir, me manda um resumo. Eu falei, caralho, meu, ainda tá passando essa porra. O Danilo pensa que acabou o evento, tá passando ainda. Vou mandar foto, ó, pra ele. Nothing can change, everything goes back to the start. But his knowledge stays. So ele pensa que acabou. Ele pensa que a gente é fraco. That you loop. Hopefully he will do this journey with you. We try to 3 horas aqui, rapaz. Going through, and he will react to those frustrations, and everything that you make him do, he's gonna be aware. So for example, when you go talk with the wife, everything you know is what you will. Every loop you do, everything you do. É aquele ditado. A esperança é a última que morre. E aí, Big Smoke? Tudo bem? Salve. Eu não sei o que tá rolando. Eu não entendo inglês. Na verdade é um evento. Jogos indies.
Yeah, yeah. Aí tá rolando uma conferência que começou a 1 da tarde e até agora tá passando a conferência. By not seeing the faces, first we don't go into this technical challenge of rendering faces, but suddenly the body movement and the voice acting, they Ô, sem zoeira, se eu soubesse que ia ser mais de 3 horas de conferência, eu acho que eu não fazia não, hein? because you don't see exactly what the faces are doing, and it really helps keep this. Eu só tô aqui mesmo porque, tipo, tá dando view, o pessoal tá conversando e tal, né? Então dá pra passar o tempo, mas porque, porra, caralho, 3 horas, tomar no cu. 50 minutos de State of Play já é cansativo pra caralho. Imagina 3 horas isso daqui, ó. Thank you so very much for being here. But before you go, my friend, please tell them where they can find you, the game, E aí, Ness? Beleza? to be able to experience 12 minutes. So yes, you can go to 12minutesgame.com. That's the website. There's a development blog that I've been writing for like 5 years now. You can, if you feel like you can see the whole progress of the game, that's what I'm gonna announce when we're at a release date, and I'm always posting stuff. You can follow the game on Twitter at 12minutesgame, or follow me at Faca Elétrica also on Twitter. But just type 12minutesgame on Google and you get all these links. Boom, 12 minutes. Thank you so very much, Lewis, for joining us. And chat, I would love to stay with you, but I gotta go and send it back to Story Mode Bay and Trisha. Thank you for your time. Aí voltar pras mulheres. Vai voltar pras mulheres. Take my Thank money. you, Technique and Lewis. Take I don't my- know about you, Brianna. Take my boobies. 12 minutes Take my boobies. for a while now. I want to say it was Nem pra eles colocarem algo pra repor as cervejas como mas. showed us a look at it, but Né? having that really like top Caralho, vai ter mais trailer ainda. Vai ter, ó. Trailer exclusivos de jogos. Estão chegando aí. in the loop. I just think it's Ô, sem zoeira, será que vai ser 4 horas de evento? on your radar too. Yes, and it looks amazing. This is exactly the type of game that I have been waiting for. I definitely love to see so much hype coming in from the chat, especially because the concept Porque of the assim, game is so brand já deu 3 horas de evento. Mais 1 horinha? Ah, tranquilo. down view the entire game. I don't know, but there was so much hype, and I understand completely. Like I said, take my money, take my credit card right now. Like I am buying it day one, no questions asked. Oh yeah, a lot of people in chat saying bye. Eu não posso reclamar, não? Silky C said I want to play this game so bad. It looks so good, and the concept is so fascinating. Ah, tem que ser 5 horas, né? Concept sounds amazing. Well done, Acho que guys. Instead, tem que ser até as 7 da noite. Tem que acabar às 7 da noite o evento, porque eu já emendo com a minha live aqui e tá de boa. still to cover. Next up, we have another exciting game from Annapurna Interactive to announce. Last stop. Nem brinca com isso, hein? Show you a Até as 19 horas tá no evento, tá foda. We're nice enough to send along an exclusive gameplay demo. Aí, gameplay, caralho. Creators of the game Astra Ascending. So, right now, let's take a look. Oh. Desafio do guerreiro. Mas vamos ver coisa boa aí, vamos lá. Hello and welcome São to Paulo. a new game from Variable State and Annapurna Interactive. Last Stop is a story-driven adventure game where you navigate through 3 entangled stories that intertwine into one wild sci-fi adventure full of mystery, wonder, and danger. Today we're going to show you how this game works by playing a quick sequence from one of these stories. In this tale, 2 neighbours, John and Jack, have accidentally swapped bodies in a freak accident. They must now help each other blend in as they try and find a way to get back to their old bodies and way of life. Let's take a look at how you could play this out. The Sims. Parece, né? So where do you work? Superfab. It's not far from your office, actually. And people pay you to do that. Some people say game makers are the new rock. Bate família. Tem que ser 10 horas sem ir pro banheiro, caralho. Também café da manhã, almoço e daqui a pouco eu tô jantando assistindo isso. Ok, é verdade, hein? Think of me as a master puppeteer and you my obedient marionette. Don't forget, I need to be taken to school at some point. Yeah. Now, first you need to find my desk. You can't miss it. It's the one with the robot doing the sick dab. Sneak past Sonia, the receptionist. Avoid any awkward questions. She's a bit dippy, so you shouldn't have any problems there. Burrona, mulher aí. Não vi a porta, não. She didn't sound that dippy on the phone. You're mean, Jack.
Aí, ó, Hitman, Stealth, Metal Gear. Caralho. Olha o cara, meu. Por que ele quer fazer tudo isso? Engraçado que esse lugar deve ter uma pá de câmera filmando ele. Stranger. Vai terminar meu turno aqui nesse escritório. E não vai ter acabado o EAD do tio aí. Foda, né? Slept the whole weekend. Anyway, I should probably just get going. Someone's in a hurry. Get in there, Jack, my son. Good morning! Derek's in a good mood. Você é louco, manter esses botões tudo apertado, eu fico doido. Jack, you sure you're not still feeling ill? He's my boss? Yeah. So, what do I do when I get there? It's Monday. That means sprint planning. You're going to coordinate with your team on their tasks for the week. That's no good. Eles trocaram de corpo, né? Tio Willa. Well, he's right. I don't think anyone would follow me into battle. It's simple, trust me. Vai para isso depois de ficar agachado nesse jeito aí. Letitia's putting the finishing touches to the AI for the retirement home scene with the shell shock veteran. And Tobias is writing up the design for the interactive funeral procession. And Maya is midway through implementing Rumble support. Jonah Cakes, Letitia Shell Shock, Tobias Funerals, Maya Rumble. See? You're a natural. Hello. Good weekends, everyone? Get up to anything interesting? No. Okay, let's see. So I'm supposed to go around everyone and check what you're all working on. So, Jonah. You are modelling cream cakes, aren't you? I'll take the silence as an agreement. Okay, Letitia. You're doing something with AI? No, IA. Letícia é tipo alguém que vê no Brasil. Okay, Tobias. Viu alguém falando Letícia e aí escreveu em inglês, né? Are you rumbling? Actually, I'm not sure that's right. And finally, Maya. Are you doing the IA? The AI? One of them. Sorry, I'm not sure that's quite right. Look. Even I can tell this meeting is a bit pointless. You all know what you're up to, even if I don't. I guess what you're really looking for is a pep talk, isn't it? Some words of encouragement. I'm sorry. I thought I could do this, but none of this comes naturally to me. You all look like nice, bright people. You don't need to listen to an old fart like me. Daqui a pouco ele vai dançar Uba Gang Style, né? Já tá na posição certa. That my dad gave to me on my 18th birthday. Keep your head down. Don't take unnecessary risks. Stay out of debt. Cheers. And that's just a quick look at Last Stop. Be sure to check out more updates soon as the game rises to console and PC this year. Ah, porra, deu uns caras com olho verde. Última parada. Ixi, acabou, hein? Isso aqui a gente já viu? Ah, não, conheci os criadores. Hello everyone, my name is Katsushi Nojima. Usa walking Japanese game of PLP. Pasta de flango. Esse gameplay tá chato demais. Poderia voltar pra falação. Eu gosto de Miojo, o Shoyu e Spinafre. 多分一番有名なのは、スクエア社のファイナルファンタジー12でしょうかね。アストリア・アセンディングの中では、私は、世界観の設定。Esse jogo eu quero jogar. E o bom é que ele tá no Game Pass. Mas ele vai entrar no Game Pass, né? セリフまでやってます。はい。まあ、ミュージックディレクターだと思います。はい。あ、もちろん、作曲もしています。はい。
まあ、ストーリー上っていうか設定上この星に住んでる人たちは調和の実っていうのを食べてて、まあ、ある意味その本能的な部分は抑えちゃってるんですよね。鳥はあんまり高く飛べなくなっちゃったし、Hoje tem uma raça de pássaro que não pode voar mais. ちょっと筋力が落ちたりしてるんで Que merda, hein? それでなんと Olha os Teletubbies aí, ó. 思ってるんですけど Da Deep Web, né? そのあたりですかね。もう我々にとっての調和の実っていうのは何だろうみたいな。お話はそうですね、かなりシビアに展開してきますね。なんで、その人の大義とは何なんだろうとか、その何かを守りたかったりして、まあそういうのってその人間が動くその根本的な原動力だと思う。 Que soneira, meu Deus. 起こっていくのかなとか。 主人公たちはデミゴットっていう、まあ、その調和を守るための Esse cara aí fumaram um, hein? なんですよね。国民の中から、まあ、割とランダムに選ばれて3年間の任期を務め上げる。ディレクターのジュリアンさんからも言われていたんですけど、とにかくそういうその人間が嫌いになるような感じにはしないでほしい。人間のその可能性をちゃんと信じられるものにしてほしいっていうふうに言われていて、まあそれは多分一番大きな。A Final Fantasy VII vai ser mês que vem, né? まあ主人公たちがそのデミゴットに選ばれるまでは普通の人たちなんですよね。それぞれまあ Já pensou? Dia 5 de abril, o cara anuncia assim do nada no Game Pass. Final Fantasy VII, Avengers, Nier Automata, o novo Nier. Tipo, lança a porra toda aí, ó. Vai lançar a porra toda no Game Pass aqui, ó. Do nada. Isso é muito louco. 先ほど少し触れましたが、その acho que é 10 de abril que acaba o exclusividade, né? Acho que é 10 de abril do Final Fantasy VII Remake. 実はそういうのをすごいやりすぎるとだんだん音楽から遠くなっていっちゃうんですよ。なのでまあそういうことがないようにちゃんと音楽としても Ah, tem uns puzzles em plataforma. Interessante. 記号としても機能するみたいなそういうところを目指してやりましたので、まあそこはうまくいくといいですね。僕自身はそのまあやっぱりゲームが大好きでこの業界に入ってきてるので、ゲームに対してそのこうあってほしいみたいな、それとかあとは昔自分がその遊んでて楽しかったゲームに対してのなんか思い出とか、あとはその思い出補正入りだと思うんですけど。 Pensando em começar pelo final 6. Parece que de turno. 素晴らしくこう表現されていて、世界に入れるといいなっていうふうなのを思っていて、それに近 Ah, o 6 na verdade é o 3, né? なのでこのゲームはそういった意味で Aqui no Ocidente. 聞いてるといいんですけどね、まあその辺はユーザーさんの反応を見て、まあ、評価が出されるんじゃないでしょうか。そういうのはぜひ味わっていただきたいですね。まあ私の仕事とは直接関係ないんですけど、絵は綺麗ですよね。あとキャラクターのアニメーションとかが、まあ私なんかこうなんとなくアートを感じるんですけども、そこはなんか自分にとっては新鮮なんで、皆さんも楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。 Depois mandando no grupo qual é. Ah, tá. Beleza. Aí, ó. Game Pass, caralho. Filha da puta. Oh man, how awkward. Por que eles voltaram? In the last stop trailer, like I felt it in my soul, Brianna. How awkward it was for that guy. What'd you think? I mean, you know what? I really appreciated that for Last Stop. They gave us a demo. I know. I feel like so often with gameplay trailers, you don't really know what's going on, or sometimes the trailer doesn't really reflect how the actual gameplay is. So big shout out to them. I am very excited for it, but I'm also very excited for this next section coming up. Now, we've learned so much today about unique indie titles that are coming to Xbox soon. But we know what you guys are wondering at home, myself included. What games are coming to Game Pass? Well, Game Pass! Filha da puta! Game Pass, finalmente! Vamos lá, caralho! O que tem de Game Pass? Quero coisa nova.
Quero mostrar umas coisas novas aí, caralho. Ah, mostrando tudo que já tem disponível. Pra que eu vou querer saber, caralho? Pera aí, a partir de hoje? Não, né? Ah, que vai vir. Ah, da coxinha. Legal. Esse eu não conheço. O Nobody Saves, legal. Ah, um bichinho lá no pescar. Ó, esse Dead Stack Driver, ele tem lance de Cthulhu lá. Ó, The Ascent. Ash for Hardy, legal. Tem jogo maluco. Esse Sable, olha só, interessante. Stalker 2, obviamente, né? Olha só, esse eu não conheço, não. Jogo do viado. É um bom jogo. Eu vou jogar. Ah, esses jogos que já estão disponíveis. Ah, esse eu conheço já. Game Pass hype! So many great Aê. games coming to Game Pass. I mean, like, $1 Game Pass. them all, but they were flying at me so fast. Celeste, Wild at Heart, Nobody Saves the World, The Ascent, and for everyone who's been asking for it in chat, Library of, is it Ruina or Ruina? I know I'm going to say it wrong, but yes, coming to That Game one. Pass, which is super exciting. Game Pass is so dope. Harris and Ave, I see you there in chat. But yeah, so we've seen a lot of great games today. We've seen a Foram lot. quantos jogos que vem pro Game Pass desses indies? Foram 20, né? Brianna and I are both super hyped about what is coming to Game Pass, but I just want to take a moment to thank everybody who's joined on the show today. É, acabou. Tran, Acabou. for Among Us, Gwen and Trina were here to Acabou. talk about Soup Pot. Lewis was here just recently to talk about 12 Minutes. Graham and Ian talking about Nobody Saves the World, which was awesome, from Drinkbox Studios. Zach and Lou were from Bunny Hug. And Ah, não! Bay. Mark and David were here from Acid Nerve talking about Death's Door. And of course, a huge thank you to all of our streamer friends and guest hosts who were here today. Kate Stark, Stallion83, Danatage, Technique, and Blind Gamer Steve. You guys were all awesome, and Brianna and I literally couldn't have done the show and shown you all of these wonderful indie games without you. So, yeah, Brianna, how you feeling? Oh my gosh, I can't believe we're at the end of our show. This was so amazing to be a part of and Acho que é isso, né? with you. Não é mais nada, não. I do want to take a minute to shout out to production for holding it down behind the scenes. I know it is not easy putting these shows together and getting everyone in their right places where they need to be. So thank you. We do appreciate you. Now, if anyone's, looking for me on the internet, my name is Story Mode Bay. You can find me on Twitch, Twitter, Instagram, TikTok. Nossa, ela falou assim. That sort of thing. Come by and say hi. Pode I vir. promise I don't bite at all. Now, Trisha, where can everyone find you? If people want to find me on socials, on Twitter, Instagram, So amazing. Trish with no I in the girl, so just that GRL Trish. Tá bom, então foda-se. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Acho que tem algumas demos de jogos que estavam lá no evento. Game Pass mesmo, né? Só tem. Essas aqui eu já conheço. Cadê as demos? Acho que aparece mesmo.
Aqui. Opa, essas promos da Bandai aí, mostra pra nós aí. Pera aí, já mostra. Deixa eu dar uma olhadinha. Já Rifters. Tava querendo ver daquele jogo lá no Game Pass. Quer dizer, esqueci o nome. Que é 2D. Teve verdade, mas teve vários jogos aí. Indies, né? Bacanas. Peraí. Jogos, ofertas. Vamos ver o que tem da Bandai. Cara, essas mensagens de gente ali embaixo são coisa genérica. Acho que esse padrinho tava ao vivo, né? Pô, o Little Nightmares 1. Ó, o Tekken 7 por R$ 40 tá valendo a pena. Eu tenho no PS4 e é um jogo bem da hora. Combat. Aí joguinho aqui é brasileiro de combate. Mandar um Brasil, caralho, pra ver parecia. Que a Carol tem vontade, hein, mas tá caro. 99, né? Se pá, vem até pro Game Pass, né? Tem caro que vem. Ô, jogão isso aqui, hein? Fast Furious Crossroads aqui. Podem comprar sem medo, hein? Esse Jump Force eu nem cheguei a testar ele. Ele tava no Game Pass, eu nem tchum. Uma porrada de Naruto aqui, né? Eu gostei desse One Piece de luta aqui, eu achei bacaninha. As porradas nele. Aí a Gold tá com pouca diferença, ó. Vendo vários personagens, né? Tô pensando em pegar mais a Gold, né? Eu gosto desse jogo aqui, mas ele tá muito caro. Eu não sei por que esse jogo aqui no Xbox é R$ 150. Sendo que no PlayStation e no Nintendo Switch é tipo 60. Vários são fanservice, né? Tem nada demais, não. Esse Los Videos eu vou comprar. Maluco pra jogar esse jogo. Deixa eu ver as ofertas no geral. Falando do evento aqui pra vocês um pouquinho, eu gostei dos jogos que foram mostrados, né? Eu só não gostei do evento, né? Que foi muito cansativo. Eu acho que não precisava ser 3 horas, sabe? Podia ser 1 hora tranquilo. Ficava dividindo aí os jogos entre as entrevistas e tal. E no máximo 2 horas. 3 horas foi demais, assim. Caralho, meu, 3 horas é de fuder mesmo. Oxi, Lost Planet tem 3 jogos. Aqui é o primeiro, o dois e cadê o dois? Quer dizer, primeiro o três, cadê o dois? Não sei. Você quer dizer um remake? Que sequência ele já teve, né? Bastante até. Sim, eu pretendo fazer sim. Próximo do lançamento do 8. Uma coisa interessante. O 2 aqui.
Há uma sequência da geração passada? Eu gostei bastante do 2. Eu joguei ele quando veio na Live Gold, né? Achei muito, muito legal mesmo. Hum. É, promoções estão muito aleatórias aqui. Porque todos. Ainda está um cu aqui. Ah, porque são jogos antigos, né? Da geração passada. Quem sabe pode rolar um remaster pra dar uma geração e tal, mas. Não sei. Acho bem difícil. Ah, é verdade, o Code Vein eu achei meio mal otimizado mesmo. Pelo menos pra geração passada, né? Esse eu joguei. Eu joguei um pouquinho dele quando ele tava no Game Pass. Eu achei legal o jogo. Vou nessa. Fui. Beleza, Emerson. Bom, apesar de estar sendo quase 5 horas da tarde, né? Eu pretendo sim fazer live das 7 da noite aqui, tá? Só pra deixar avisado. Eu tava querendo procurar a demo lá do jogo que eu achei legal. É Demon alguma coisa, né? Acho que é Demon Front? Não, não é Demon Front. Tem o nome aqui. Demon. Deixa eu ver se eu acho. Você lembra qual era o nome daquele jogo lá? Que era do Playtonic? Fazer o mesmo esquema. Virtual Live e jogar Watch Dogs 3. Pera aí, eu acho que alguém bateu na minha porta aqui. Rapidão, já volto.
Voltei. Era a Fiona. A. Como fala? Veterinária trouxe ela de volta aqui. Vou fazer o mesmo esquema virtual. Bom, Ai, caralho. Nossa. Ai, preguiça. Então é isso. Valeu pro pessoal aí que participou. Sofreu comigo, né? Essas 3 horas e meia. Cara, é quase 4 horas a gente tá aqui. 3 horas e 41 de live aqui. Valeu aí pro pessoal. Aí à noite eu volto, tá? Talvez eu volte umas 7h30, talvez, mas eu prefiro não voltar às 7, tá? Não prometo voltar às 7 em ponto, né? Que eu vou descansar, vou comer, almoçar e tal. Mas eu volto aí 7, 7h30. Porque já teve essa live de praticamente 4 horas, né? Mas beleza. Papo top. Valeu, Cirtas. Beleza? Então eu volto aí às 7 horas e eu não sei que jogo eu vou jogar. Talvez eu escolha aí com vocês e tal. A gente vê aí. Beleza? Obrigado aí pra quem participou aí. Foi muito foda. Comer cheeseburger, né? Exatamente. Valeu aí, pessoal. Tchau. Até de noite. Valeu.